Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer vocês que já estão aqui participando. Pessoas já estão mandando mensagens, tanto pelo canal do Estopa quanto pelo canal Leonardo Estopa. Eu queria pedir para vocês que estão chegando para que ajudem a gente a aumentar o alcance, compartilhando aí essa publicação nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter, enfim, onde der para compartilhar para a gente aumentar o alcance dessa publicação. Deixa eu ver aqui as mensagens que estão chegando aqui no canal do Estopa. Maria de Lourdes Mendes de Brito: eu tinha 2 amigos com câncer e exatamente com os mesmos sintomas do Bolsonaro, com essas drenagens de líquido, febre, ânsia de vômito e essa sonda nasal. Não vejo nada bem. Existe uma teoria de que o Bolsonaro não teria tomado a facada. Existem pessoas que defendem a ideia que o Bolsonaro teria aproveitado que ele teria que fazer uma cirurgia de câncer e a partir daí eles criaram essa história da facada. Essa teoria, ela acaba tornando-se uma teoria muito intrigante, principalmente porque ninguém consegue falar com o Adélio, né? Vocês já repararam que o Adélio está incomunicável e a coisa realmente está muito estranha. E hoje eu recebi uma mensagem que, lógico, a gente precisa, né, de uma pessoa da área de medicina. Se tiver alguma pessoa da área de medicina aí que possa dar uma opinião nesse sentido, mas eu recebi uma mensagem de uma pessoa que fala que aquela circunstância do Bolsonaro, naquela circunstância em que o Bolsonaro está cortando os pedaços lá do intestino delgado, e é o intestino delgado de verdade, não é o delgado, nosso grande participante, não é o intestino delgado. Essa coisa do Bolsonaro estar cortando os pedaços do intestino delgado não fazem sentido com esse tipo de facada. Seria mais compatível com a ideia de uma condição pré-existente. Deixa eu pedir para vocês, por favor, quem puder, compartilhe aí para a gente aumentar o alcance. Quem estiver participando pelo Facebook, se vocês puderem compartilhar aí pelo Facebook para depois virem participar aqui no YouTube, isso é muito bom. Rita Angolnilha fala que na área de medicina temos o Delgado. Na área de medicina nós temos o Delgado. Detalhe é, será que o Delgado falaria alguma coisa contra, né, a teoria bolsonariana? Porque ao mesmo tempo que o Delgado ele se diz médico, ele tenta fazer de conta que não é bolsonariano, só que ele é extremamente bolsonariano. Ele é um antipetista de altíssimo nível de antipetismo e pode ser que o Delgado ele até modifique a medicina para não ter que ficar contra as teorias antibolsonarianas. Deixa eu agradecer muito vocês aqui. Marisete Souza, boa noite, Léo. Akira participando, Júlio César Ribeiro, Ana Maria Lopes Batista, manda um Léo ali, Alquimist BR. Então você afirma que a facada é falsa? Meu Deus, que horror! Não esperaca isso de você, Alquimist BR. Desde o dia da facada eu estou perguntando por que a gente não tem respostas, como o motivo de não ter uma foto mostrando o corte no percurso até o hospital. Várias pessoas perguntaram pelo sangue. Eu perguntei uma coisa básica, que foi, peraí, você quer me dizer que no percurso da facada até o hospital nenhuma pessoa, tem imagem de tudo, imagem do Adélio conversando com segurança, tem todos os tipos de imagem, a única coisa que a gente não tem, que a gente não consegue ver, é uma imagem do corte, né? Coisas básicas, e eu tenho o meu direito de duvidar. Então, depois de tanto tempo, nós não tivemos nenhuma foto, né, do corte na barriga do Bolsonaro, nenhuma foto de uma gota de sangue, só um pano branco em cima da facada. Uma facada causou um estrago desse todo sem ter deixado sair sangue, né? Essa conversa da pressão negativa, será que ela se sustenta por um longo tempo? Que a pressão negativa até pode fazer sentido, mas a gente respira e expira. Então eu tô aí nas minhas dúvidas, tá? Eu não tô dizendo com toda certeza não, até porque o máximo que a gente pode pedir na comunicação social é que os órgãos competentes investiguem isso, mas eu estou na dúvida porque eu não obtive respostas, assim como eu sei que muitos brasileiros estão aguardando respostas e eles não conseguem obter respostas a respeito desse evento da facada. Perna de Mesa Camargo
Ele vem aqui, olha, Perna de Mesa Camargo é poeta. Ele fala, se gritar pega ladrão no PT, não fica um, meu irmão. Olha, que legal, Perna de Mesa Camargo, mas que ofensivo. Tipo, deprimiu todo mundo. Pode ter certeza que a partir de agora, nenhuma das pessoas que está assistindo aqui o vídeo vai conseguir dormir. Isso porque você conseguiu ser altamente opressivo, altamente ofensivo, altamente ivo, né? A única coisa que você não conseguiu fazer até agora é trazer qualquer coisa coerente, qualquer coisa inteligente, compatível com o nível das pessoas do chat. Paulo Roberto Silva fala, Adélio é inocente, coitadinho. Olha, ninguém está falando que o Adélio é inocente. Tanto em um caso quanto em outro, o Adélio é criminoso. Se o Adélio esfaqueou o Bolsonaro, ele é criminoso, foi tentativa de homicídio. Se o Adélio participou de uma grande armação, ele é criminoso, isso é simulação, não pode acontecer nem uma coisa nem outra. Não pensem vocês que se de uma hora para outra ficarem sabendo que foi tudo uma simulação, que o Adélio está livre, não. Isso é uma coisa perigosíssima, né? Um atentado aí contra a democracia, contra a segurança nacional mesmo, que, né, mesmo que seja aí uma situação de simulação. Sueli Vieira, esse perna de mesa não estudou. É menino do mal, né? Tipo, tem que xingar o Lula. Assim, não basta ser pobre, tem que xingar o PT e xingar o Lula para parecer que é elite. Maura Nívia, eu acredito que não houve facada. É tudo um grande espetáculo para agradar ao séquito do coiso. Tecnicamente falando, o evento facada ser considerado fake nesse momento é muito arriscado, porque implicaria, inclusive, em novas eleições. Nós estamos vivendo uma situação em que vários eventos poderiam levar a novas eleições. Então, digamos que a gente vive hoje uma situação pesada, né? Agora, coisas básicas, né? As pessoas hoje, elas... se tem uma coisa que eu não sei hoje é o seguinte, será que o Bolsonaro sai vivo de lá? Porque, olha, há pouco tempo atrás, o Bolsonaro, vamos lembrar dos eventos, gente. Após eleito presidente, o Bolsonaro começou a se posicionar do lado do trabalhador brasileiro, do lado dos velhinhos. O Bolsonaro criticou a reforma da Previdência. Assim que o Bolsonaro criticou a reforma da Previdência, o Bolsonaro começou a levar pancada da Rede Globo, começou a levar pancada de todo mundo. Aí veio, por exemplo, o caso Queiroz. Logo após esse momento, o Bolsonaro ainda continuou meio assustado com essa coisa de reforma da Previdência. Agora, dentro do hospital, numa situação que ninguém sabe ao certo qual que é a verdadeira situação do Bolsonaro, ele teria, né, pedido uma reforma da Previdência rápida, mesmo hospitalizado, mesmo saber, assim, mesmo sem saber se ele sai ou não sai de lá, ele está querendo uma reforma da Previdência rápida. Lembrem-se, o Bolsonaro criticou a reforma da Previdência. Isso, gente, eu estou falando isso para vocês terem uma ideia do tamanho, da importância da reforma da Previdência para as elites. Não está em jogo corrupção, não está em jogo crescimento econômico, nada está em jogo no Brasil. A briga toda é pela reforma da Previdência. Tudo o que está acontecendo hoje, todo esse quebra-pau é por causa da reforma da Previdência. O Alchemist BR pergunta, uma reforma, então, não é necessária? Tá aqui, né, o Alchemist BR participando pelo canal do Estopa. Olha, Alchemist BR, sim, uma reforma é extremamente necessária, mas existem duas formas de se reformar a Previdência. Uma forma é reformar a Previdência para criar uma demanda pela Previdência privada. Se você reforma a Previdência para criar uma demanda pela Previdência privada, você está reformando a Previdência para beneficiar os bancos. A reforma da Previdência que a gente tem hoje em andamento no Brasil é exatamente isso. É uma reforma da Previdência que vai incentivar nós, trabalhadores, a tirarmos o nosso dinheiro da Previdência pública e transferirmos nosso dinheiro para a Previdência privada. No entanto, existe uma reforma da Previdência que é necessária. Por exemplo, a reforma da Previdência
dos militares. Você sabe daquela história que as filhas de militares, elas têm praticamente uma pensão eterna? Isso aí precisaria acabar, só que essa não está em jogo. Sabe por quê? Porque essa, acabando, ela não vai ser transferida para os bancos privados. O que está em discussão hoje não é aquilo que vai fazer o bem para a sociedade brasileira. O que está em discussão hoje são as reformas que vão fazer bem para os bancos privados. Então, claro que uma reforma da Previdência seria bem-vinda. Aquela reforma da Previdência que começasse pelas boquinhas no funcionalismo público, em especial as instituições poderosas, militares, Ministério Público, Poder Judiciário. Agora, uma reforma... Já pensou, por exemplo, se um juiz, ao ser expulso, né, da magistratura, se ele não tivesse aposentadoria? Mas não é bem assim. O juiz, ele tem aposentadoria compulsória. Esse tipo de aposentadoria tinha que acabar. Não a aposentadoria daquele pobre coitado que recolheu com um salário mínimo. Você está entendendo? Alchemist BR. Não é que não tenhamos que fazer uma reforma. O detalhe é que a gente está indo numa direção bem diferente. A reforma que mais atenderia à redução dos gastos seria uma reforma do tipo tornar crime as empresas que simplesmente não pagam o INSS, botar a gente na cadeia. Não é colocar na cadeia só político do PT, colocar na cadeia empresários que não pagam o INSS. Isso seria uma reforma necessária. Uma reforma do tipo, olha, regalias não. Agora, o que a gente está vendo na reforma da Previdência é falarem em regalias, mas na hora que a gente vai ver na prática, a reforma da Previdência está atacando o trabalhador mais humilde, o trabalhador mais pobre. Eu até sei por que a criançada de hoje está tranquila quanto à reforma da Previdência, não está reclamando, não está fazendo absolutamente nada, porque essa criançada tem certeza que vai ser rica. Olha, quase todo mundo, quando está nesse início de profissão, no início da idade profissional, tem certeza que não vai precisar da Previdência, e a vida vai passando, a pessoa vai vendo que não é tão fácil assim. A pessoa que assistiu o filme do Bill Gates e ficou totalmente entusiasmada, achando que ia fundar uma Microsoft no Brasil, chega à conclusão que a vida real não é assim. Nos filmes pode ser assim, mas na vida real não é assim. E aí, quando essas pessoas chegam na idade de se aposentar, elas lembram que quando elas eram mais jovens, elas estavam com essa bandeira aí de que não, reforma da Previdência, né? Reforma da Previdência. Porque a Previdência do jeito que está é uma Previdência petista. Então, pega fundo, companheiro, continua lutando pela reforma da Previdência da forma como você acredita. Eu não acredito nessa reforma da Previdência, eu acho que isso é somente um interesse de transferir o dinheiro da Previdência para os bancos privados e nada mais. Sueli Souza, boa noite. Léo, Bolsominions, adora seu programa. Canal de direita é um nojo. Preferem ficar no seu canal, tem verdades, ensinamentos, provocam para você instruir. Muito obrigado, Sueli Souza. E na sequência chega aqui os representantes do bolsonarismo na classe médica, que é o Roberto Delgado. Além das filhas dos militares, existem as falsas transferências para outros estados a fim de incorporar o auxílio moradia ao soldo antes da reforma. Fala aqui o Delgado. Olha, Delgado, eu concordo com todo tipo de reforma que realmente ataque regalias. Agora, imaginar uma reforma da Previdência que, no lugar de atacar regalias, ela vai diminuir de quem tem pouco, né, que é a grande realidade, que no final das contas a parte que vai passar. Gente, os militares usam as armas. Vocês acham mesmo que os congressistas vão conseguir passar uma reforma da Previdência que modifique qualquer direito dos militares? Claro que não. A reforma da Previdência vai modificar o direito daquele pobre coitado que ganha 1, 2, 3 salários mínimos. E é assim e pronto. E vamos cair na real. A finalidade é tão somente modificar a Previdência que antes era pública e passar essa Previdência para os bancos. Na hora que o banco quiser sumir com dinheiro público, ele some com dinheiro público. Deixa eu pedir vocês para se inscreverem nos meus canais. Esse primeiro canal que vocês estão vendo aí, grandão aí, canal do Estopa, é o canal onde essa live está sendo gerada. Se você está assistindo do Facebook, eu peço para você, por favor, venha assistir com a gente aqui no YouTube, mas antes, compartilhe aí no Facebook. Se você quiser, né, se você puder compartilhar e puder vir para cá, os links estão nas descrições desse vídeo. Nesse canal de baixo aí, que é o canal Leonardo Estopa, é onde eu faço os vídeos curtos. Eu vou abrir aí novos assuntos, quero falar sobre economia também, a economia não a economia da política,
mas a economia propriamente dita, né? Como que você pode fazer para você economizar em tempos de crise? Vou falar sobre investimentos, vou falar sobre tudo isso no canal Leonardo Estopa. Já o canal do Estopa é onde eu vou fazer as lives, principalmente lives relacionadas à política. Val Yamana lembra-nos aqui uma coisa muito animadora que a Val Yamana nos traz nesse momento. Para uma velhice tranquila, 500 conto. Imagina que 500 conto hoje é uma coisa, 500 conto daqui a uns anos vai ser bem diferente, porque nós não estamos tendo um aumento do salário compatível com a inflação. Então, Val Yamana lembra aqui, 500 contos para uma velhice tranquila, né? Aquele camarada que trabalhou a vida inteira, que contribuiu a vida inteira com a sociedade, seja com o seu INSS, seja com sua mão de obra, que às vezes é muito mais importante que a contribuição em dinheiro que ele dá, ele vai ter uma velhice tranquila com 500 contos. Não, ele não vai. Ele vai para as ruas da cidade perturbar você, empresário poderosíssimo que está lutando pela reforma da Previdência. Kaurup 1371, o Léo tá com medo de ir preso, tá puxando o saco do Mourão. Não, Kaurup, o Léo não tá com medo de ir preso, até porque quem é o presidente hoje é o Bolsonaro. O Léo não tem medo muito dessas coisas não, até porque quem controla as milícias é o Bolsonaro. E olha, é mais fácil eu morrer nas mãos de um bolsonariano do que eu ser preso nas mãos do Mourão. Até porque eu considero o Mourão muito mais democracia que o Bolsonaro. Só que o Léo, ele tem um pouco de cognição. Vocês já pararam para ouvir um discurso do Mourão? Porque, olha, é muito fácil a gente ficar criticando o Mourão pelo fato de ele usar uma farda. Mas vocês já ouviram um discurso do cara? É um discurso liberal. Agora, o que adianta? Vocês têm outra opção? Vamos pensar comigo. Quem que vocês estão pedindo, então, para ocupar a presidência? É Mourão ou Bolsonaro? Bolsonaro ou Mourão? Eu tenho que fazer uma opção no terceiro turno, que é uma opção de apoio, porque eu não posso votar no terceiro turno. Eu só posso apoiar. E olha, apoiar um camarada que quer fazer guerra com Venezuela. Apoiar um camarada que quer que o Brasil mude embaixada de Israel para Jerusalém, com isso brigando aí com os países árabes. Não dá para apoiar. Agora, vamos concordar, se nós tivéssemos hoje a inteligência de apoiar o Mourão nesse terceiro turno, a possibilidade do Mourão fazer um concílio de classes seria bem maior. Agora, não pense você que é o fato de eu ser contra o Bolsonaro e a favor do Mourão que vai me livrar da borrachada, não. Se a borrachada vier, ela vem de qualquer maneira, se o pau de arara vier, ele vem de qualquer maneira. Isso não vai fazer muita diferença, muito pelo contrário. A facilidade de eu ser exterminado por falar do Bolsonaro, até porque essa ligação com as milícias aí dá muito medo, a possibilidade de eu morrer por falar do Bolsonaro, por falar de Israel, é muito maior do que a possibilidade de eu morrer ou tomar pancada ou ir preso por falar do Mourão. Então, não seja tolo ao pensar que eu estou mudando o meu posicionamento por medo. Não, estou mudando o meu posicionamento por coerência. Se algum de vocês tiver uma ideia melhor do que apoiar o Mourão na derrubada do Bolsonaro, por favor, se manifeste. Porque o que eu tenho visto são bolsominions desesperados falando coisa do tipo: não caiam nessa, vamos apoiar o grande, verdadeiro presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Quanto mais eu vejo o desespero dos bolsominions em querer apoiar o grande presidente Jair Messias Bolsonaro, mas eu vejo que estamos no caminho certo apoiando o Mourão. Mas o detalhe importante nesse momento, Kuarup, é o seguinte: o meu posicionamento é um posicionamento de orientação. O que eu tento fazer aqui é uma forma de conversar com as esquerdas para que as esquerdas pensem no assunto. Se as esquerdas pensassem nesse assunto e chegassem à conclusão que o Mourão está lá, pendurado numa árvore para ser colhido, o Mourão é como se fosse um presidente pedindo emprego, talvez a esquerda entendesse que é mais negócio fechar com o Mourão antes que o Mourão feche com a direita. Mas se as pessoas pensarem como as pessoas que eu estou vendo aqui me criticando, e olha, eu tenho recebido muitas críticas por falar da importância de tentar uma parceria com o Mourão nesse momento, as pessoas vão continuar vivendo o fantástico mundo das ilusões, porque nós não estamos em eleições, não existe a menor possibilidade que nesse momento a gente consiga revogar as eleições. Não, gente.
O golpe é com o Supremo, com tudo. Nós não vamos conseguir revogar as eleições. O máximo que a gente consegue nesse momento é um acordo entre classes. O Mourão representando as elites e o Mourão fazendo um acordo com Lula para representar a classe trabalhadora e isso para o Brasil voltar a crescer. Simples assim. Porque, afinal de contas, olha, o Bolsonaro é uma pessoa que desde o início das suas aparições como candidato a presidente, isso desde que começou no Brasil, esse grande ataque contra o PT, contra as esquerdas, o Bolsonaro vem criticando o Lula, mesmo que hoje o Bolsonaro entenda que é muito importante que ele trabalhe com o Lula, ele vai preferir continuar trabalhando com o Sérgio Moro. Eu acho que se hoje tivermos inteligência de mostrar para o Mourão que ele vai ter o apoio das esquerdas e com isso ele conseguiria reunificar classe trabalhadora e classe empregadora, o Mourão poderia tirar o Lula da cadeia. Esse é o ponto de vista que eu tenho, mas eu nem sei, eu não imponho o meu ponto de vista, isso é a dica que eu tenho para dar. O Bolsonaro não pode fazer isso. Hoje o Bolsonaro provavelmente se arrepende. O que o Bolsonaro deve pensar nesse momento é, se eu tivesse condições, se eu não tivesse trabalhado tanto essa crítica ao Lula, se ele não tivesse trabalhado isso, ele não teria sido eleito, lógico. Mas se ele não tivesse trabalhado tanto nessa direção, hoje ele poderia tentar fazer um acordo entre esquerda e direita. O que adianta eles terem vencido? Sem a esquerda o Brasil não volta a crescer, simples assim. O que adianta o Bolsonaro ter conseguido o título de presidente da República, sendo que quem sustenta o governo é a classe trabalhadora? A classe trabalhadora não está representada. Não adianta, gente, olha, retirar das eleições aquela pessoa que tinha a maioria das intenções de votos e querer enfiar a goela abaixo outro candidato, não dá. O que aconteceu com o povo brasileiro foi isso. Nós tínhamos o Lula com mais de 50% das intenções de votos, aí me vem um golpe, retira o Lula das eleições, enfia goela abaixo do povo um Bolsonaro. Aí o povo hoje olha e fala, olha, tudo bem, tá esse Bolsonaro aí, mas eu não tenho coragem de investir, eu não tenho coragem de montar um negócio, eu estou pensando bem, eu acho que eu não vou procurar emprego, porque as coisas estão cada vez piores, o pouquinho de dinheiro guardado que eu tenho eu não vou usar, porque eu não acredito que as coisas vão melhorar. Existe uma incerteza muito grande, e enquanto o Lula estiver preso, essa incerteza persiste. Só que o Bolsonaro não pode ser a pessoa que vai bater de frente com o Sérgio Moro para libertar o Lula. Quem que seria essa pessoa? A única pessoa que tem, a não ser o Bolsonaro, é o Mourão. E o Mourão não está trabalhando desde 2013 o anti-Lula. O Mourão tem brecha para fazer isso. Então, o que eu acho, nesse momento, não é que Mourão é uma pessoa que é tão maldosa, mas tão maldosa, que me colocaria na prisão, por isso eu tenho que ficar falando bem dele. Não, muito pelo contrário. Eu acho que o Mourão é mais pacífico e mais, digamos que, democrático que o Bolsonaro. Se eu falo do Bolsonaro, eu teria facilidade de falar do Mourão, mas não é o que eu acredito. O que eu acredito nesse momento é que a atitude mais inteligente para a conciliação do Brasil é o Mourão, é o que eu penso nesse momento. Então, trabalhar nesse sentido, para mim, seria o mais inteligente. Vocês olham o que é um presidente totalmente acovardado. O cara está dentro do hospital, lá do hospital estão vindo mensagens que o cara quer uma reforma da Previdência rápida. Mas como assim? O cara que há poucos dias atrás criticou a reforma da Previdência, agora ele quer uma reforma rápida? Por que ele mudou de ideia? É um cara que está agindo sob pressão. Simplesmente isso. Franciele Xavier fala, estopado, o mito ganhou. Franciele, olha, não me preocupa não, não precisa nem ficar triste, porque quem votou no Bolsonaro votou no Mourão, né? É assim que funciona. Então, olha, nós vamos ter uma situação aí que todo mundo vai ficar, uma situação que todo mundo vai ficar muito feliz, né? Afinal das contas, quem votou no Bolsonaro, votou no Mourão. Eu vejo aqui o Isair Júnior completamente alienado, tadinho. Ele fala, Isair Júnior fala aqui, meu filho, Mourão nunca fará nenhum acordo com criminosos, tire seu cavalinho vermelho da chuva. Não, Isair, aqui não. Isair, você está usando talvez a ferramenta correta, mas no canal errado. O mundo das ilusões é outro. Tem até aquele que o Delgado gosta muito, como é que chama mesmo? Vox, Crystal Vox. Vai pro Crystal Vox, tem Joyce Hasselman, tem Nando Moura. Vai para outro lugar, Isair. Aqui é um canal diferente. Nesse canal, a gente não fica nessa ilusão que existe um político ou outro que não esteja envolvido com criminosos, não. Aqui nesse canal, a gente admite a ideia de que
toda essa corja aí são criminosos. A diferença é que alguns criminosos querem entregar o Brasil para Israel, outros criminosos querem governar para o Brasil. Aqui não tem essa ilusão não, menino. Ó, dica Isaías Júnior, você vai fazer o seguinte, você vai escrever, vou dar a dica do Nando Moura, que além de tudo, talvez você chegue lá e vê os vídeos dele de guitarra. Você vai escrever assim, Nando Moura, é do jeito que lê mesmo. Aí você vai achar um canal legal. Vai embora, fica aqui não, menino, deixa de ser bobo. Esse lugar aqui não é o lugar para você. Se você acredita mesmo que o Mourão nunca fará acordo com criminosos, isso não é o lugar para você, né? Você tem que procurar talvez o mundo de Nárnia. Se você acredita mesmo que ele nunca fará acordo com criminosos, eu acho que você deveria procurar, dica aí, Galinha Pintadinha, tem também o Bita para não fazer monopólio. Se quiser ir para as gringas, tem Teletubbies, Smurfs, tem muita coisa legal para sua idade mental. Não vai ser aqui. Dica que eu te dou é essa. Não vai. Se você acredita mesmo que vocês votaram numa chapa de pessoas que jamais fariam um acordo com criminosos, você precisa ir para o Fantástico Mundo de Queiroz, quer dizer, Fantástico Mundo de Bob. Vai para lá que vai rolar. Fica aqui não, que aqui não é o lugar de você ser feliz. Deixa eu trazer os comentários aqui no canal do Estopa. César Ras Telde, Léo, comente pra gente sobre a cultura da morte de Bozo, liberar armas, liberar caça, liberar agrotóxicos, liberar extrativismo em reservas e perseguição das minorias. Olha que interessante, você falou uma coisa, você trouxe até um nome interessante, né, que eu não tinha pensado, cultura da morte. É exatamente isso, todas as políticas. Que interessante, né, gente? Olha, nós temos hoje no Brasil um governo, né, um sistema de governo em que todas as políticas levam à morte. Olha que interessante. Agora o Moro está propondo como solução para as medidas propostas para ele são morte, matar o bandido, mas eles produzem o bandido para ser exterminado depois. Tudo resulta em mortes. Aí, observem, vocês acreditam mesmo que essas pessoas acreditam em Deus? Claro que não, gente. Eles usam esse argumento de Deus porque eles querem fazer política, mas olha, eles estão sempre nessa cultura da morte. Heloísa Silva, olha, Heloísa Silva é opressora, gente. Ela pergunta, Heloísa Silva pergunta, o 9 dedos vai bem ou tá preso ainda? Como é que funciona, né? Na necessidade de... Olha como a necessidade de aparecer faz uma sociedade ficar podre e esdrúxula. Quando eu era criança, eu lembro que tinha um colega, né? Tinha um colega que tinha um defeito nas mãos. E uma das coisas que mãe contava, né, que essa ilusão aí de cidade pequena, exatamente para criar um medo muito grande sobre falar de defeito dos outros, mãe contava que aquele colega nasceu com defeito nas mãos porque a mãe dele ficava criticando o defeito de outra pessoa. Então, no interior de Minas Gerais, a gente tinha um respeito muito grande por defeito físico, né? É completamente contrário do nazismo. No nazismo, eles usavam a prática de exterminar as pessoas que nasciam com qualquer defeito. Hoje, no Brasil, a gente está estigmatizando o defeito físico, ficar repetindo essa coisa de 9 dedos, mas até pouco tempo atrás, a gente tinha a cultura de não criticar as pessoas por defeitos físicos. Aí, de uma hora para outra, você vê que a gente tem um declínio tão grande na sociedade brasileira que alguns jovens estão brincando de matar a Marielle. A gente tem uma parte podre da juventude que está brincando de matar a Marielle. E a gente tem uma parte podre da sociedade que agora acha bonito falar 9 dedos. Heloísa Silva, 9 dedos. Olha, Heloísa, o que adianta você ter os 10 dedos se você não consegue usar o cérebro? Olha, Heloísa, basicamente a dica que eu te daria é o seguinte: limite-se a sua reles insignificância. Porque a sua perfeição dedal, né, que você tem uma perfeição dedal, não é suficiente para esconder a sua imperfeição intelectual. Então, olha, uma coisa básica que vai te acompanhar para o resto da sua vida, isso porque a sua militância tem sido pública, para o resto da vida você vai ser ridicularizada pelos eventos bolsonarianos, para o resto da vida você vai ser nada mais, nada menos que uma bolsa de colostomia. Então, esse momento em que você está criticando uma pessoa por defeitos físicos,
que não sei, segundo a minha mãe, é uma coisa que poderia implicar no nascimento de um filho defeituoso, por isso eu sempre tive muito medo até de tocar nesses assuntos. Esse momento é um momento que você vai se envergonhar para o resto da vida. Agora, se envergonhar desse momento e se envergonhar também de ter sido parte de todo esse processo de desvalorização do Brasil, é uma coisa que não tem preço, né? Então, mas, Heloísa, fica aí, mostre a sua extrema imbecilidade aí para o pessoal do chat, até porque a gente precisa de pessoas como a Heloísa, porque a falta de educação é uma coisa que estimula a necessidade da educação. Quando a gente mostra para as pessoas como que é ridículo um posicionamento como esse, a gente consegue até educar os mais jovens, tá vendo como é horrível o que essa pessoa está falando? Nunca faça isso. É o que eu chamo de homem do saco moderno, é o que a gente mostra e fala, jamais tenha uma postura como essa postura da Heloísa. A Heloísa é uma pessoa repugnante, ela consegue mostrar-se repugnante só dentro do mundinho dela, que ela é admirada, né? Falar de defeito físico das pessoas. Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Léo, sem a esquerda e sem o Lula, o Brasil não cresce, mas a esquerda está dividida. O Lula, com essa injustiça, não sairá. Vamos ter que sofrer 4 anos. Pior, viu, Márcio Santos? O que eu tenho visto para o Brasil é um destino de sofrimento quase que, pelo menos para nós que estamos vivos hoje, quase que eterno. Nós estamos vivendo um momento em que o Brasil entrou nesse processo de autodestruição e as pessoas não estão percebendo como que elas estão se corroendo. O brasileiro, ele está num momento tão imbecil, né, dessa coisa de um confrontar o outro, ficar essa briguinha, que o brasileiro não está percebendo que ele está se destruindo. Vou dar um exemplo básico para que qualquer um consiga entender que todos estão perdendo nessa brincadeira. E apesar de ser um exemplo repetido, eu não sei se quando eu falei isso vocês ouviram, eu vou falar de novo. Hoje nós temos uma ideia por parte da classe média alta e principalmente do alto funcionalismo público, que os únicos que estão perdendo com essa mudança de governo são os trabalhadores. O que eles pensam nesse momento é o seguinte, olha, os trabalhadores estão perdendo porque nós somos funcionários públicos, nós somos empresários, nós não precisamos de previdência. Essa destruição da economia brasileira, a Operação Lava Jato, a destruição da economia através da Rede Globo, ela causou uma queda no valor do Brasil como um todo. Eu costumo falar que se tem uma coisa que representa o patrimônio da classe média, são os imóveis. Assim que uma pessoa começa a entrar na classe média, ela começa a adquirir imóveis. E eu vou dar uma dica para você que se acha classe média e vou dar uma dica para você conversar com aquele cara que se acha riquinho, que acha que ganhou desde 2013 para cá, quando eles começaram esse processo de destruição da representação popular no Brasil. Peça para essas pessoas que observem o valor da casa delas. Quanto que a casa delas valia em 2014, divide esse valor por dólar e guarda esse valor. Depois observa quanto que eles conseguem vender a casa hoje. Tem muita gente iludida achando que venderia hoje a casa pelo mesmo preço que eles vendiam em 2014. Claro que não. Observem o valor que as casas estão sendo vendidas hoje. Então observe o valor que você realmente conseguiria vender aquela casa hoje. Vocês vão reparar que hoje uma casa vale a metade do preço que ela valia em 2014. Por quê? Porque tudo no Brasil caiu o preço. Não é só o salário do trabalhador que está caindo, é absolutamente tudo. Então nós estamos vivendo uma realidade hoje em que todo mundo dentro do Brasil está perdendo. Se o classe média, se o playboyzinho acha que ele está ganhando com essa coisa de perseguir, de fazer, não tá. O Brasil está todo descendo o poço e o Brasil afunda junto. Nós somos um grande navio. Quanto mais dentro d'água a gente tiver, mais todos compartilharão o prejuízo. Com uma pequena diferença, quem muito tem muito a perder. Então, classe média, que tinha aí 5 milhões em imóveis, se esses 5 milhões representavam 2 milhões e 500 mil dólares em 2014, hoje esses 5 milhões representam talvez 1 milhão e 250 mil dólares. Isso porque o valor do patrimônio dessas pessoas está pela metade. As pessoas valem a metade do que elas valiam antes. Muito obrigado, Delgado, que apesar de vez em quando trazer alguns posicionamentos de direita, ele é sem dúvidas um grande apoiador do canal,
porque o canal, para sobreviver, precisa de pagar as contas. Então, quem puder contribuir aí, gente, eu peço para vocês, quem puder ajudar o canal do Estopa, o canal Leonardo Estopa, fazendo uma doação ou com superchat ou pelas contas bancárias, isso realmente é muito importante, principalmente agora que, aos poucos, a renda do canal vai diminuindo, isso é uma tendência natural, né? Deixa eu trazer aqui o superchat do Delgado. Ele fala: Estopa, você não acha contraditório debochar de uma bolsa de colostomia e achar condenável um acidente que fez um molusco perder um dedo? Não é bem assim. Veja bem, hoje, inclusive no programa Léo ao Quadrado, eu falei que eu sou totalmente contra qualquer tipo de incentivo ou comemoração ou então desejo de morte ao Bolsonaro. Bolsa de colostomia é um acessório que está no Bolsonaro nesse momento, ele vai tirar, vai jogar fora e a piada vai ficar. Um dedo que foi cortado é uma coisa que vai acompanhar a pessoa para o resto da vida. Podemos dizer que você brincar com um outro adolescente falando de uma espinha é bem diferente de você brincar com outro adolescente que tem um defeito na mão que nunca vai ser curado. A espinha vai acabar. Aquele defeito na mão a pessoa vai carregar para o resto da vida. Isso porque no momento que no momento que aquele adolescente consegue superar aquela espinha, Delgado, aquele adolescente conseguiu superar aquela brincadeira, que às vezes é uma brincadeira. Quando é alguma coisa que pode ser resolvida, às vezes é uma coisa que pode até incentivar a pessoa para que ela busque soluções. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma das coisas que eu mais agradeço nas pessoas hoje, tá, Delgado, são críticas a respeito de coisas que são reparáveis. O grande amigo Ray Lula Rousseff falou: Léo, diminui um bocado sinceramente, o negócio que eu falava. Ele deu essa dica, é uma coisa que eu posso reparar. Muito obrigado, Ray. Teve uma pessoa que me deu uma dica há um tempo atrás que falou que as minhas orelhas, elas ocupavam muito espaço. A minha família toda tem orelha de abano. Eu fiz uma cirurgia e consegui corrigir minha orelha de abano, né? A Luísa nasceu com a orelha um pouquinho de abano, tadinha, porque a cirurgia não chegou a modificar o DNA. E foi só assim, né, que eu tive certeza, né? Não precisei nem fazer o exame de DNA. Falei, não, se a orelha não tá, mas é brincadeira, gente. Uma coisa, então, Delgado, é você fazer uma crítica a respeito de uma coisa que a pessoa pode corrigir. Você criticou seu colega na adolescência, seu colega tinha um defeito na orelha, ou um defeito de uma espinha, coisa que ele podia corrigir, você deu uma ajuda para ele. Agora, você fazer uma crítica a respeito de um defeito, de uma falta de um dedo, uma coisa que você sabe que a pessoa não vai ter condições de corrigir, aí você já está fazendo uma crítica de um defeito físico. Então, uma bolsa de colostomia é um evento passageiro na vida do Bolsonaro. Ele tirou a bolsa de colostomia, acabou a brincadeira. A gente pode continuar falando isso para o resto da vida. Agora, se o Bolsonaro tivesse faltando um membro, faltasse um braço, e eu começasse a me referir ao Bolsonaro aqui como sem braço, aí eu estaria sendo um grande idiota. Eu sou totalmente contra isso, porque a falta do braço, obviamente, é um defeito que não é uma coisa exclusiva do Bolsonaro, e no momento que eu fico fazendo piada com isso, eu estou agredindo muitas pessoas. Quando uma Heloísa, por motivos políticos, fica fazendo piadinhas do tipo 100 dedos ou 9 dedos, ela não está criticando só o Lula, você sabe disso. O Lula não é a única pessoa dentro do Brasil que tem 9 dedos. Então, vamos chegar à conclusão aí de que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Deixa eu agradecer aqui o Edson Lira. Muito obrigado, Edson Lira. Léo, a equipe do governo montou um gabinete no hospital porque já tinham a certeza que o Bozo ficaria por um longo tempo internado. Edson Lira, existem comentários que... agora que o Delgado chegou aí, Delgado, se estiver ainda aí, não tiver ido pro canal lá do Vox, não sei o que, Crystal Vox, pergunta que as pessoas querem que você responda é uma condição médica. O Bolsonaro está tendo muitas complicações, náuseas e essas coisas, e algumas pessoas lançaram mensagens falando que essa condição, inclusive, do Bolsonaro está substituindo o intestino delgado. Parece que agora o Bolsonaro teve que cortar o intestino delgado e ligar diretamente. Isso só aconteceria numa condição de saúde pré-existente, ou seja, sustenta a teoria do câncer. Se você tiver condições de falar alguma coisa a respeito disso aí, porque tem essa teoria da facada e a teoria do câncer, da condição pré-existente. Se esses eventos do Bolsonaro levariam a crer nesse tipo de coisa. Então, muito obrigado, Edson Lira. Sorte extra. Estopa, você acredita que o Lula ficará preso por mais quanto tempo?
né? Lembrando que Sorte Extra, grande apoiador do canal, quem puder se inscrever no canal dele, quem gostar de loterias, né, fazer bolão, é só clicar aqui, gente, ó. Clica nesses 3 pontinhos aqui que ele deixou e ir para o canal e se inscrever lá, né? O canal, para quem gosta de apostas, o Sorte Extra é o nosso apoiador aqui nesse evento. Olha, está bem nas mãos das esquerdas, tá? Porque se o Lula sair, ele pode fazer um bafafá político muito grande e derrubar o golpe. Eu acho que a grande moeda de troca que a gente tem hoje na política é, sem dúvidas, o que realmente está uma briga muito grande para acontecer é a reforma da Previdência. A gente tem 2 possibilidades. Como a gente tem um Congresso totalmente liberal, pode ser que o Lula saia depois da reforma da Previdência, o que eu acredito pouco. O que eu acredito muito é que o Lula só saia depois de um levante popular. E esse levante popular pode acontecer pela união das esquerdas. Para mim, eu tenho uma opinião que o Mourão libertaria o Lula. Não porque o Mourão gosta do Lula, mas é porque o Mourão não tem nenhum compromisso, como o Mourão não tem nenhum compromisso com, digamos que, Mourão não tem um compromisso, por exemplo, com o antipetismo, ele poderia libertar o Lula para tentar, a partir daí, fazer um reconcílio de classes entre trabalhadores e empreendedores. Isso porque a classe trabalhadora brasileira, ela está completamente presa nesse momento a uma incerteza. Os investidores estão presos numa incerteza. Está todo mundo pensando, será que o Lula vai ser solto? Se eu investir, por exemplo, investidor quer dinheiro, aí o cara vai pensar a coisa da seguinte maneira, se eu investir no Brasil hoje, em alguma coisa que eu dependa que o Bolsonaro continue deixando o trabalhador como escravo e o Lula for solto, o Lula acaba com isso. Da mesma forma, o investidor pensa, se eu investir dentro do Brasil hoje, né, alguma coisa que precisa do povo brasileiro consumindo e o Lula está preso, esse povo tem medo de consumir, o povo não trabalha. Essa incerteza é que chama pela necessidade do Lula livre. Então, mais uma vez, deixa eu agradecer aqui o Delgado. Ele fala, bridas após cirurgias abdominais são comuns as aderências, bridas entre as alças intestinais. Responde aí, Delgado, essa questão de se o fato do Bolsonaro ter cortado o Delgado para ligar diretamente, me parece que foi isso, se realmente teria alguma coisa a ver com uma condição anterior à facada. André Henrique Silva Lima. Ontem estava vendo um vídeo do Caio Fábio sobre o cidadão de bem, e ele disse, quem deseja a morte de alguém, mesmo sendo uma pessoa ruim, está servindo ao diabo. Isso é muito claro, tá, André Henrique Silva? Olha, existem 2 tipos de pastores, não, vários tipos, mas a gente pode imaginar que existem 2 tipos que são a maioria dos pastores. É o espertalhão, que está disposto a falar tudo que estiver agradando o fiel, para tomar o dinheiro do fiel e com isso crescer um pouco. E existe aquele pastor que desafia inclusive o fiel, porque muitas vezes o pastor precisa falar aquilo que o fiel não quer ouvir. Isso é um desafio muito grande. O pastor chegar e falar, olha, eu vou falar aquilo que você não quer ouvir, eu vou falar aquilo que você precisa escutar. Nesse momento, o pastor chega e fala uma coisa dessa, né, que, olha, Jesus Cristo não veio para que matássemos aqueles que estão contra os ensinamentos. Jesus Cristo veio exatamente para que nós dedicássemos um tempo nosso para converter aqueles que não estão de acordo com os ensinamentos. Pergunta básica que eu faço para essas pessoas é o seguinte, se o criminoso for dizimista da igreja, você vai querer matar ele? Pastor que está a favor da morte do criminoso. Básico, pergunta básica, aquele criminoso está lá, né, ele vai ser morto, mas ele é dizimista da igreja. Você vai querer que ele morra? Claro que não. Você quer que o criminoso morra porque você nem conhece o criminoso, você quer fazer política. Então, acima da sua vontade de ver um criminoso morto, está a sua vontade de suprir essa ânsia social pela morte dos criminosos. Olha, gente, eu particularmente, eu tenho para mim que o bandido, verdadeiramente bandido, aquele bandido mesmo, ele não tem que ter muita chance não, isso porque imaginem uma pessoa tirar uma arma para matar um policial. Eu acho que até radicalismo a esquerda tentar defender um bandido que tira uma arma para matar um policial. Eu acho que até um radicalismo a esquerda ficar defendendo uma pessoa que fica passeando nas ruas com um fuzil. Nesse momento, eu acho que, olha, se um policial vê um cara com um fuzil
e o policial tentar bater um papo com um cara com fuzil, o policial está arriscando a vida, porque um cara realmente não sai com um fuzil para capinar um lote. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Mas vamos cair na real, vamos pensar o seguinte, será que vale a pena realmente alimentar esse argumento de que em nome de Deus temos que matar? Não, isso não faz sentido, é totalmente contraditório. Mas enfim, é uma situação muito complicada, até porque hoje esse é o diálogo que está chamando muita atenção, né? Esse diálogo a respeito aí de matar o criminoso, ele está tendo uma aceitação muito grande, porque grande parte da sociedade brasileira hoje está traumatizada com o crime. Eu sou traumatizado com o crime. Quando eu fico sabendo de histórias de crimes, eu fico impressionado, e o que eu penso é realmente precisamos de medidas enérgicas contra o crime. Mas medidas enérgicas são medidas que não vão nos ludibriar, que é uma coisa bem diferente. Medidas enérgicas são aquelas medidas que vão conseguir resolver o problema do crime, não criar uma maquiagem para que a sociedade continue votando naqueles políticos achando que eles estão resolvendo o problema do crime. Eu acho que uma medida enérgica contra o crime é proibir deputados e senadores que fazem tráfico internacional de drogas de continuarem fazendo o tráfico internacional de drogas. Assim, vai faltar droga para esses jovens das favelas venderem, e aí o policial não vai precisar matar ninguém. Mas não, eles preferem deixar que a droga chegue, matar alguns para que o povo fique feliz com a morte de alguns e sinta que justiça foi feita. Essas ideias do Moro, elas são ideias tão babacas que ele está propondo uma prática dos Estados Unidos que é muito criticada, que é a prática de fazer negócios com o criminoso, a justiça e o criminoso. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que é um crime que você pode, latrocínio, por exemplo, você pode ser preso, condenado até 20 anos. Você quer fazer um negócio aqui com a justiça? Você vai assumir esse crime, você vai ser condenado a 5 anos, você vai cumprir 5 anos, desses 5 anos você vai cumprir 1/3 na cadeia, depois você vai para casa. A gente vai começar a ter comércio de confissão. Que imagina um cara muito rico virar para um cara muito pobre e falar com esse cara: olha, eu te dou R$1 milhão para você confessar esse crime. Aí o cara fala: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar preso ali 1 ano e meio. Com 1 ano e meio, eu nunca que vou ganhar R$1 milhão. Aí o cara vai e confessa o crime. Qual que é o problema? Alguém foi punido, a sociedade achou muito bom que alguém foi punido, mas o verdadeiro criminoso está solto. Entenderam? Então a gente começa a ter comércio de confissão. Então tudo que o Sérgio Moro está propondo importar dos Estados Unidos são coisas que não deram certo nos Estados Unidos, são criticadas nos Estados Unidos. E não é o fato dos Estados Unidos terem dinheiro que significa que eles têm um know-how de como lidar com a criminalidade. Muito pelo contrário. Os Estados Unidos, pelo dinheiro que eles têm, era para não ter criminalidade nenhuma. Os Estados Unidos, pela condição de trabalho que eles oferecem para as pessoas, era para que não existisse nenhum crime. Olha, imaginem que no Brasil nós temos pessoas que vão para o mundo do crime e na maioria das vezes é porque o crime compensa. Aí o cara pula para o mundo do crime porque às vezes trabalhar ganha menos. Nos Estados Unidos, dificilmente uma pessoa que entra no mundo do crime não ganharia, às vezes, o mesmo dinheiro trabalhando honestamente. Por que elas vão para o mundo do crime? Porque existe aí um incentivo indireto para o mundo do crime. Deixa eu agradecer aqui o Roberto Delgado, que nos traz uma informação sobre o Delgado. Deixa eu ver aqui, e não é brincadeira, isso porque o Roberto Delgado está falando do Delgado do Bolsonaro. Quem cortou o Delgado foi o Glicério, e mesmo assim sobrevivi. Cirurgias no intestino podem causar aderências e obstrução no trânsito intestinal. Nada a ver com câncer, embora, devido à facada, possam ter descoberto algum. Então, o Delgado acredita na possibilidade de que tenham descoberto algum câncer no Bolsonaro, mas ele não acredita que a facada tenha sido fake. Claro, isso aí está no campo das crenças, está no campo aí das ilusões, das crenças, quem imagina aí uma coisa ou outra. E eu queria agradecer muito o Delgado, que é um apoiador do canal, apesar de que ele fala coisas que as pessoas às vezes revoltam aqui. No fundo, o Delgado tem sido muito importante para trazer explicações, trazer o posicionamento da direita e também, lógico, ajuda na sustentação aí das despesas do canal. Muito obrigado também a Joane Farias Nogueira, que traz para a gente aqui um superchat
no canal Leonardo Estopa. Lembrando, Joane e todo mundo que estiver participando pelo canal Leonardo Estopa, que essa live foi movida para o canal do Estopa. Isso porque eu estou concentrando as lives aqui no canal do Estopa. Para chegar aqui é facinho. A descrição está tanto no Facebook quanto no YouTube, aí no canal Leonardo Estopa. Então, se vocês puderem clicar aí no canal de como se inscrever no canal do Estopa e se inscrever, é bom que vocês, né, se puderem vir para cá, seria muito bom. Né? Roberto Delgado, ele fala, claro que houve a facada, mas durante os exames podem ter descoberto por acidente algum tumor. Né? Então, eu estou falando isso, Delgado, porque várias pessoas, entre elas eu, acreditam que o evento da facada foi um evento político para ganhar votos e a partir do evento da facada, o Bolsonaro teria se internado para fazer uma cirurgia que ele já teria que fazer, que seria uma cirurgia de câncer. Não sei se você viu, antes mesmo da cirurgia, o Bolsonaro ia às igrejas e pedia pessoas que fizessem orações, né? Pedia os pastores que fizessem orações por seu intestino, né? Aquela região do intestino. São várias as imagens do Bolsonaro, né? Recebendo orações no local da cirurgia. Isso acabou levantando aí uma dúvida na cabeça das pessoas. Será que o Bolsonaro já não teria câncer e por causa desse câncer ele armou tudo aí para um evento político? Isso é claro que a gente precisa de uma investigação aprofundada para ter certeza a respeito disso, mas uma coisa que eu, em particular, o que me faz ter dúvidas é porque, hora nenhuma, nós tivemos uma imagem. Imaginem, nós temos, até o momento da facada, nós temos todos os tipos de imagens. No final das contas, conseguiram reunir imagens que mostram até mesmo a faca do Adélio abrindo e fechando, naquela faca, aquele modelo de faca que abre e fecha, até aquilo nós conseguimos ver. O documentário mostra de uma forma bem clara como que o evento poderia ter sido forjado, mas uma coisa que nós não temos até hoje é a imagem de um celular que tenha conseguido filmar, fotografar no percurso pós-facada até dentro do hospital o corte na barriga do Bolsonaro ou então uma gota de sangue naquele pano que estava tampando o corte. Tudo isso acaba gerando uma certa dúvida na cabeça das pessoas, é o que me gera uma certa dúvida também. Cláudio Celos, olha, o Delgado dando a provável justificativa que será usada pelos robôs do Bolsonaro. Descobriram um câncer com a cirurgia da fakeada. Né, lógico, talvez o Delgado tenha informação privilegiada, mas é claro que eles vão falar isso, né, vai ser muito difícil, porque... Vai ser bem difícil, tá, gente? Porque o Bolsonaro estava sendo cuidado por um oncologista, né, a coisa está bem difícil para o lado dele. Parece que um dos maiores medos do Bolsonaro em relação ao Mourão está exatamente, talvez, no Mourão saber de alguma coisa em relação a isso. A mentira torna a pessoa um eterno chantageado. A mentira torna a pessoa um eterno cabrestado. É mais ou menos assim. É muito bom você ter certeza daquilo que você faz, daquilo que você fala. É muito bom você ter a tranquilidade. Eu lembro de um evento, deixa eu liberar aqui os... Muito obrigado, Cláudio Celos. Muito obrigado, Delgado, pela informação. Muito obrigado pelo apoio, gente. Quem puder apoiar o canal, eu agradeço muito. Quem puder mandar um superchat. Outro colega outro dia falou, olha, se fossem 2.000 superchats de R$2, seriam suficientes para pagar a despesa. Né? Então não precisa ser um valor altíssimo, é o valor que você puder ajudar, claro. Eu fico imaginando como que deve ser uma pessoa viver debaixo da chantagem. Quando eu fiz uma crítica, ainda que indireta, uma crítica indireta é aquela crítica que você não fala diretamente. Eu não falei o nome do canal, eu fiz só uma crítica indireta. Eu falei assim, olha, tem alguns blogs, alguns canais que estão falando que o Haddad seria um traidor, seria uma traição ao Lula, mas não é. Isso não é inteligente. Se a gente fala isso agora, a gente tira votos do Haddad. Quando é no outro dia, o Wellington, do Duplo Aécio, ele me criticou e me xingou e mandou para mim uma mensagem falando que eu teria fraudado pós-graduação e fraudado os trabalhos de conclusão da pós-graduação. Ele jogou verde porque isso é uma prática comum, gente. Existem, por incrível que pareça, no Brasil, existem empresas especializadas em trabalhos de pós-graduação. Isso é um absurdo. É como se existissem empresas especializadas para fazerem provas para os alunos comprarem os diplomas.
A gente tem no Brasil empresas especializadas, pessoas especializadas em fazer trabalhos de pós-graduação. Aí ele julgou o super verde. Só que ele julgou o super verde de uma forma muito errada, porque os meus trabalhos de pós-graduação todos abordam assuntos que são assuntos que eu falo aqui, assuntos que eu adoro estudar, e eu tenho todo o processo de criação do trabalho, desde o mapinha lá para criar o trabalho, assim, até o trabalho pronto, as interações do professor comigo, tudo trocando por e-mail, tudo certinho, e aí vem o bobo do Wellington e joga esse verde e perde. Aí eu fui ver, gente, como que são as coisas, né? Se eu tivesse qualquer rabo preso com a verdade, nesse momento eu não poderia dar a minha opinião, nesse momento eu não poderia ser eu, porque eu estaria nas mãos aí do Wellington Calazans, que tentou jogar um verde em cima de mim. Então, enfim, o que acontece, né, é dessa forma aí. A chantagem, infelizmente, acaba segurando as pessoas, a mentira acaba segurando as pessoas. E o Bolsonaro, não sei, né, a opinião que eu tenho hoje é que o Bolsonaro pode ser uma grande vítima do seu modus operandi, ele pode ser hoje uma grande vítima da mentira. Roberto Delgado fala, ele teria que fazer quimioterapia ou radioterapia e ele ficaria carequinha como o Lula. Uma facada pode atingir órgãos vitais e não haver sangramento, pois a ferida pode ser autocelante. Roberto Delgado, é muita conspiração, né? A gente está procurando muita teoria para evitar uma exceção. É mais ou menos assim, é muito mais fácil criar teorias para não ter sangramento do que acreditar que a facada poderia ser fake. Eu acho que a gente está forçando muita barra. Eu acho, tá, Delgado, que é mais fácil acreditar na possibilidade da facada ter sido fake do que ficar nessa loucura de criar teorias do porquê de não ter sangramento. Deixa eu agradecer aqui a Nadira Alves. Boa noite, Léo. O que acontece com o nosso país? Nosso país está bem zoado, tá, gente? Nosso país não está bem, não. Roberto Delgado. No domingo, o Leonardo deu o preço para me bloquear. O valor é acima de 100, pois um outro mineirinho amigo dele nem assim me bloqueou. Roberto Delgado, não existe preço para bloquear nenhuma pessoa nesse chat, tá bom? É importante que as pessoas entendam que, olha, durante um certo tempo, eu estava tentando, né, imaginando aquela coisa de, olha, vamos simplesmente expulsar as pessoas que pensam diferente, e a partir de expulsar as pessoas que pensam diferente, vamos fazer um bate-papo. Eu falo até diferente, eu falo até com vocês, né, que hoje o Léo estava contando uma história no Léo ao Quadrado, que ele falou que um taxista que era extremamente coxinha e que conversou com ele, e ele explicou para o taxista várias coisas de política, e agora, quando foi, parece que anteontem, o taxista mandou para ele uma mensagem, falou com ele, cara, enfim, mudei de ideia e tal, tenho uma opinião completamente diferente. O que eu penso hoje, Delgado, é que eu posso te excluir do chat, mas eu não posso te excluir das urnas. Então é muito mais inteligente eu conversar com você, e pode ter certeza que várias pessoas que estão no chat têm as mesmas dúvidas que você, e utilizar as suas dúvidas e suas perguntas para dar o meu posicionamento a respeito daquilo que vocês perguntam, daquilo que vocês têm dúvidas. Então, eu não pensaria que um dinheiro seria suficiente para excluir uma pessoa do chat. Eu acho que quem se vende por dinheiro é a direita. O que acontecia antes é que tinha, né, aquela política de não falem nada diferente daquilo, qualquer tipo de... Por exemplo, vamos pensar aqui, o Alibaba. O Alibaba é um bobão que apareceu de uma hora para outra. Ele fala que viva Ustra, né? Se fosse nas condições anteriores, ele seria bloqueado. Eu conversei com o Clicério, com os demais moderadores, e pedi, gente, não vamos mais bloquear essas pessoas, porque a maior intenção minha nesse momento é exatamente conquistar as pessoas que pensam diferente e explicar para quem está aqui entre nós, né, para essa nossa grande família de pessoas que participam todas as noites, que nós precisamos ter essa postura, desenvolver essa paciência. Então você que pensa como eu gostaria de te convidar a ter um pouco mais de paciência com Coxinha, ter um pouco mais de paciência com Delgados, ter um pouco mais de paciência aí com Alibabás, né? O Alibaba, que é historicamente um grande ladrão, ele está aqui falando viva Ustra. Então, assim, você vê que o cara não tem nem noção de quem ele busca como ídolo. No entanto, se o Alibaba, que era um grande ladrão, fala do Ustra, a gente pode levar em conta que seria como, né, ter aqui o Al Capone elogiando o Aécio, extremamente coerente. Então não é expulsando as pessoas do chat que a gente vai conseguir modificar as intenções políticas dessas pessoas, é orientando.
Então é por isso que os bloqueios pararam. Não é para... enfim, eu acho errado a ideia de perder a oportunidade de conversar com pessoas que pensam diferente. Se chegar num ponto que a agressão for muito grande, né, que a pessoa for muito imbecil, eu mesmo vou excluir aqui, podem ficar tranquilos. Ou então, se eu ver que o Delgado, que o Clicério está participando, eu peço ele para excluir, ou então peço também o Chocoprint BR. Estão todos aí no chat divulgando páginas, né, divulgando novidades, comunicando, estão todos participando. É só excluir as pessoas, que é uma coisa que a gente precisa de mais critério. Muito pelo contrário, eu gostaria que vocês convidassem mais pessoas, então gostaria que vocês compartilhassem aí para a gente aumentar o alcance, né? Quem tiver no Facebook aí, se puder compartilhar aí no Facebook, depois de compartilhar no Facebook, vir participar aqui no YouTube, isso é muito bom. Se puderem compartilhar aí, links de WhatsApp, Twitter, que é exatamente o trabalho que o Chocoprint faz. O Chocoprint está aí chamando as pessoas, gente, vamos compartilhar grupos de WhatsApp, grupos de Twitter, isso é muito mais legal do que a gente ficar focando em quem está falando coisas que desagradam e excluindo pessoas que falam coisas que desagradam, porque os moderadores, se eles conseguirem levar a mensagem para mais pessoas, a gente vai estar fazendo um bem social bem maior do que simplesmente procurando pessoas que falam aquilo que não agradam e podando essas pessoas. Então agora, a ordem agora é comunicar com todos, Delgado. Por isso que R$100 não vai comprar seu pescoço, pode ficar tranquilo. Né? Talvez R$100 até corte o Delgado do Bolsonaro, mas não vai te cortar daqui não. Márcia Virgínia, se a reforma da Previdência passar, será que vai haver demissão em massa? Não, Márcia Virgínia, a reforma da Previdência ela não está conectada às demissões. A reforma da Previdência ela é para desonerar a responsabilidade das empresas em pagar o cofre da Previdência. A reforma da Previdência é para criar uma dificuldade maior de aposentadoria e principalmente para forçar as pessoas a deixarem a Previdência pública e começarem a dar o dinheiro aí para os bancos na Previdência privada. A reforma da Previdência é uma forma que os bancos como o Itaú acharam para forçarem o povo a deixar de guardar o dinheiro nos cofres públicos para guardar o dinheiro nos bancos privados. Patrícia S. Léo, pode haver alguma forma de reverter essa reforma? Porque isso é um estrago. Patrícia, sim, mas essa possibilidade ela é muito remota, porque nós temos hoje uma sociedade totalmente alienada que vota de acordo com propagandas, e quem tem dinheiro para pagar a campanha política são os bancos. É muito mais provável que deputados e senadores fiquem do lado dos bancos do que do lado do povo, porque o povo já mostrou muito bem como que ele é manipulável, né? Se a gente lembra da postura do povo, por exemplo, no protesto do bate-panela, a postura do povo aí nesses últimos eventos, Cunha nós chamamos, é mais provável que o povo fique do lado da reforma da Previdência do que do lado de quem trabalha. Deixa eu agradecer Ricardo Ferreira. O Delgado está empenhado em defender seu voto, passando vergonha, arrependido. Ricardo Ferreira zoando o Delgado aqui. No domingo, o Leonardo deu o preço para me bloquear. O valor é acima de 100, pois um outro mineirinho, amigo dele, nem assim me bloqueou. Né? Foi uma brincadeira, tá, Delgado? O Paulo do Canal Verdade, eu estava na casa do Paulo. Inclusive, quem não conhece ainda o Canal Verdade, importante que vocês se inscrevam, tá? O Canal Verdade é um canal muito importante para desalienar pessoas, mas não é só isso não. O Canal Verdade vai trazer também uma história muito legal, que é a história do Galo, que é só ele que pode contar, que é um exemplo de superação de dificuldades, enfim. Mas aí foi uma brincadeira, tá, Delgado? Do Paulo, do Canal Verdade, aquilo lá não é uma coisa real, não. Ele brincou, porque um dia ele mandou uma contribuição e ele fez uma brincadeira comigo, e eu sei que é brincadeira, porque eu conheço ele pessoalmente. Então ele brincou assim, não, é R$100 só para bloquear o Delgado, mas eu sabia que era brincadeira dele. Ele não tem esse posicionamento, muito pelo contrário, ele é uma pessoa que tem muita paciência para conversar com o bolsominion. E hoje, o ponto que a gente precisa, o desafio que a gente tem, é convidar o Canal Verdade, e isso eu gostaria até que vocês fizessem, né? Que quem tiver aqui pudesse se inscrever no Canal Verdade. Vou colocar aqui para vocês verem quem que é o Canal Verdade, tá? Esse canal aqui em cima, ó, se vocês puderem se inscrever no Canal Verdade e mandar mensagens para ele, contar a experiência dele, fazer vídeos contando por que ele gosta do PT, como que o PT ajudou ele a crescer de vida. Ele não é, obviamente, dono da Friboi, mas ele cresceu de vida demais por causa do governo Lula. Se vocês puderem
mandar umas mensagens desse tipo para ele ver a importância desse tipo de vídeo, vai ser muito bom, muito bom mesmo. Então, ele mandou essa mensagem, foi de brincadeira. Maria Lúcia Cardoso: Delgado, vai cuidar da planilha do Crystal Vox. Você é muito chato, Léo. Esse daí não tem conserto, não. Então, o Delgado talvez, né, precisa realmente de um choque, né, Delgado? Não sei qual que é o tratamento. Roberto Delgado: é que todo dia tento fazer aqui, abrir a cabeça das pessoas fanáticas que não são capazes de raciocinar de modo independente e com vigilância epistêmica. Paula Cristina: Léo, Mourão poderia ser pelo menos um pouquinho menos ruim para o meio ambiente do que Bolsonaro. Olha, Paula Cristina, tem várias formas da gente imaginar essa questão do meio ambiente. Deixa eu agradecer vocês né, pelos superchats, pelas participações. Deixa eu convidar vocês para se inscreverem no canal. Deixa eu só, enquanto vocês se inscrevem no canal, por favor, gostaria de pedir, quem puder, que estiver assistindo pelo Face, se puderem compartilhar aí pelo Facebook, se puderem vir participar aqui, isso é muito importante para a gente conseguir aumentar o alcance da transmissão. Olha, Paula Cristina, existem várias formas de agressões ao meio ambiente que estão sendo discutidas nesse momento, e o detalhe é que o povo é inteiramente culpado por qualquer coisa que venha acontecer com o meio ambiente. Por quê? Essa questão do meio ambiente, infelizmente, é prerrogativa do Congresso. Essa questão do meio ambiente, ela vai ser aprovada se nós não tivermos um trabalho internacional. Por quê? A finalidade dos ruralistas é vender o máximo possível, produzir o máximo e vender o máximo. O que os ruralistas querem? A maior quantidade de terras o possível. A única forma de nós pouparmos o meio ambiente brasileiro é com uma campanha internacional que dê medo aos ruralistas. Como, por exemplo, olha, se os ruralistas realmente começarem a destruir a floresta amazônica, se eles realmente fizerem essas agressões ambientais, porque hoje eles estão com a maioria no Congresso, a gente para de comprar do Brasil. Essa é a única forma. Tanto o Mourão quanto o Bolsonaro não são páreos para os ruralistas, porque eles estão com o Congresso na mão. Então hoje, como o DEM controla o Congresso Nacional, é praticamente impossível a gente sonhar que a gente vai vencer reforma da Previdência, fim da Justiça do Trabalho, reformas ambientais. Tudo isso vai acontecer e assim, é aquela hora de cair na real. Vamos aceitar, isso vai acontecer. O que nós podemos sonhar nesse novo governo que se iniciou esse ano? A única coisa que a gente pode sonhar ainda, é com o Brasil mais soberano. Porque o que tem em debate hoje, né, o que existe hoje, nesse terceiro turno das eleições, é uma disputa entre a elite representada pelo Mourão, que é uma elite de pessoas que vendem dentro do Brasil, por isso precisam do Brasil bombando, e uma elite representada pelo Bolsonaro, que é uma elite que vende fora do Brasil, como, por exemplo, empresas como a Vale, né? Nenhum de nós nunca foi no balcão da Vale para comprar minério, exatamente o que eles vendem fora do Brasil. Essa é a disputa que existe hoje. A única forma de bloquear reformas ambientais é fora do Brasil. Por exemplo, o fim do direito trabalhista é fora do Brasil. É tentando, através dos organismos internacionais, como Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil seja punido por desrespeitar pactos internacionais do trabalho. Fora isso, é ilusão. O Congresso é um Congresso liberal. Vamos cair na real. Não tem muita solução para isso, não. O Congresso é liberal e pronto. Deixa eu agradecer aqui. Merlin das Luzes: defender a queda do Bozo agora não iria legitimar que os conservas de direita derrubassem governos progressistas que fossem eleitos posteriormente? Isso já está legitimado, Merlin das Luzes. O Brasil já não tem mais democracia e não teria. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Somente um processo revolucionário. E agora eu vou falar uma coisa radical entre parênteses para ninguém imaginar que eu estou incentivando isso. Eu não estou incentivando isso. O que eu consigo ver no Brasil hoje é o seguinte: a ordem democrática foi derrubada e a única coisa que conseguiria restabelecer a ordem democrática no Brasil seria um processo revolucionário que realmente
terminasse com paredão, que é extermínio de todos os culpados pelo que aconteceu, que a partir daí a gente conseguiria, através do medo, que as pessoas respeitassem. Então, não pensem que existe uma possibilidade de a gente voltar para a democracia que a gente tinha antes. Não, isso acabou, gente. O Brasil democrático conquistado pela Constituição de 80, tudo isso acabou, isso não existe mais. O que a gente tem para conviver hoje é um processo distorcido de democracia que sempre vai atender os mais ricos, atender os mais fortes. O detalhe é até que ponto esse processo distorcido vai ser muito distorcido ou pouco distorcido. Democracia a gente não vai ter mais, a menos, no meu ponto de vista, a menos que a gente tenha uma revolução que realmente condene à morte as pessoas que fizeram isso. Fora disso, vai ser sempre lidando com essa distorção aí. Bradosquei traz, visto que os seus dias estão determinados, desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Jó 14, 5, 6. Muito obrigado, Bradosquei, por mais esse versículo importantíssimo aí para a gente enriquecer através das palavras sagradas aí essa live da noite. Muito obrigado. Republicano Mike fala: olha, o capitão chegou. Olha, já está indo embora. E, né, Republicano Mike, tá aqui, ó, bobinho aqui, ó. Vou trazer para vocês verem, ó. Republicano Mike, ó, o capitão chegou. O capitão chegou e o capitão já vai embora. Ou, de um jeito ou de outro, o capitão já vai embora. Ou vai embora para debaixo da terra, ou vai embora despedido, porque Mourão tá chegando, o general tá na porta, tá, o Republicano Mike? E agora é melhor já ir se acostumando. Muito obrigado, Rosângela Inácia, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais, para a sobrevivência dos canais. Muito obrigado de coração, Rosângela. Muito obrigado, Patrícia S. Léo, as reformas estão cegas. Eu sei que a Globo tem interesse na reforma, já que não para de falar nisso. Mas qual o foco deles? A Globo, o interesse da Globo sempre está alinhado aos interesses dos patrocinadores da Globo. Agora, a Globo, assim como outras empresas, são devedores do INSS. Eles querem parar de pagar o INSS. O preço da sociedade por empresas pararem de pagar o INSS é que nós, como pagadores de impostos, teremos que pagar, por exemplo, a situação de uma pessoa que ficou sem a perna no ambiente de trabalho, né? O INSS, né, o INSS é o seguro social e sem ele o bicho vai pegar na sociedade brasileira. Ulisses Tarraf, muito obrigado, Ulisses Tarraf, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Pérez Dias, Léo, a Previdência não é deficitária. O que é deficitária é a Seguridade Social e nessa conta está o SUS. Pérez, uma coisa que é muito importante, eu acho, inclusive, que o argumento da esquerda tentar combater a reforma da Previdência, provando que ela não é deficitária, é um argumento fraco, sabe? Porque o que eles estão fazendo para alienar as pessoas é falar, olha, pode não ser deficitário agora, mas vai ser deficitário no futuro, porque a base da pirâmide está só encurtando. O argumento contra essa reforma da Previdência deveria ser um argumento lógico, que, olha, se você obriga pessoas a trabalharem mais, os jovens vão ter mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Assim a gente conquistaria os jovens, porque hoje nós temos uma situação que a Aécio conseguiu convencer a maioria dos jovens que todos eles vão ficar milionários. Hoje a gente olha aí, tem na internet, gente, sites aí no Facebook, sites da Escola Austríaca. Aí todo mundo lá na Escola Austríaca é investidor de bolsa, né? Tudo jovem, 14, 15 anos, todos são banqueiros, investidores de Bitcoin, Ustrom, Grillstone, né? Austerium, Extruxius, né? Várias moedas virtuais aí. Jovens de 14, 15, 16 anos, eles se acham realmente doutores em economia, sabedores de todas as coisas. Esses jovens que realmente estão apoiando essa coisa de reforma da Previdência, eles não imaginam a menor probabilidade deles precisarem da Previdência. De forma alguma. Eles acham que estão blindados e que vão chegar na idade de se aposentar milionários. E não só esses jovens, não. Talvez você já pensou isso um dia, né? Normalmente, no início da carreira profissional, a pessoa pensa que ela vai ser muito bem sucedida, que ela vai ter o jatinho do Lulinha, todas essas coisas. Esse discurso de que a Previdência não é deficitária não vai convencer esses jovens de nada.
Para convencer esses jovens, eles precisam entender onde eles são prejudicados, e eles são os mais prejudicados. Porque, olha, você está aumentando anos a quantidade de tempo em que os mais velhos vão ficar trabalhando. Então, eles vão segurar os jovens mais tempo fora do trabalho. Outros países estão fazendo o contrário, eles estão criando formas dos mais velhos saírem do mercado de trabalho mais rápido para liberarem para os mais jovens. Então, como que nós vamos fazer? Ah, tudo bem, nós vamos colocar os velhinhos para trabalharem mais tempo, com isso eles correm um risco maior de sofrerem acidentes, né? As coisas vão ficando cada vez piores e os jovens que estão aí apoiando a reforma da Previdência vão ter cada vez mais uma dificuldade maior para conseguirem adentrar ao mercado de trabalho. Então, essa conversa, né, de que está deficitária e não está deficitária, a gente sabe que, no fundo, a Previdência não é deficitária. O que faz a Previdência ser deficitária é principalmente a inadimplência. A melhor reforma da Previdência seria aquela que criasse leis que colocassem na cadeia os inadimplentes e criassem leis que obrigassem que o pagamento fosse feito em 3 meses no máximo, né? Ah, não, atrasou 3 meses, né? Multa absurda, né? Ó, a partir do primeiro dia de atraso, o pagamento em dobro, né? Pronto, dessa forma a gente conseguiria acabar com qualquer déficit na Previdência, mas não. O que as empresas estão fazendo elas ficam sem pagar há muito tempo, as grandes empresas ficam sem pagar milhões e depois elas conseguem perdão no Congresso, porque elas têm lobby no Congresso. É esse tipo de coisa que a gente precisaria lutar contra, mas infelizmente, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui que vocês vão entender. Tá aqui, ó, dívida com INSS superam 14 bi. Né? Dívida da Globo em impostos chegam a 358 milhões. Então, gente, para essas empresas trabalharem contra os impostos e contra a Previdência é negócio, eles estão lutando para os interesses deles. O que a gente precisa fazer nesse momento é tentar mostrar para o jovem que ele perde com essa brincadeira. E tem gente tão bobo aí que eles caem na conversa do tipo, não, se não tivessem esses impostos, essas empresas pagariam salários maiores, né? Infelizmente, a gente tem que escutar essas coisas. Ó, dívidas com INSS superam 400 bilhões. Se dívidas com o INSS superam 400 bilhões, o problema do INSS está em criar reformas que obriguem as pessoas a pagarem as dívidas e não criar reformas que perdoem essas pessoas. É mais ou menos assim, olha, agora ninguém mais quer pagar a conta de luz. Porque ninguém mais quer pagar a conta de luz, nós vamos modificar a lei. Ninguém mais precisa pagar a conta de luz. Claro que isso não funcionaria. Por que tem que funcionar no INSS, né? Mas enfim, é uma coisa bizarra que acontece. É claro que vamos admitir aí que existe uma estratégia muito grande. Essa estratégia é dos bancos, né, que são os que vão ganhar bem com essa reforma da Previdência. Dilma Resistente está contando aqui que está sem som. Desculpa, pessoal. Né, que está trazendo aqui, guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, insinua que Mourão planeja golpe. Bidu. Mourão planeja golpe, sim. E Olavo tem razão. Vamos concordar nesse ponto. Olavo tem razão. O Mourão está planejando golpe. E uma notícia triste para você, tá, Olavo. Quem votou no Bolsonaro, votou no Mourão, né? Quem que votou no que... Você lembra Olavo, você lembra o número que tinha lá na chapa quando você votou? Você lembra quem que era o segundo, né, o vice? Era o Mourão. Agora é de aceitar o Mourão aí. E nesse ponto, né, pela primeira vez na história da humanidade, eu preciso concordar que Olavo tem razão. O Mourão está planejando o golpe e a gente vai rachar de rir com esse golpe aí do Mourão sobre o Bolsonaro, né? Afinal de contas, quem votou no Bolsonaro votou no Mourão e corre um risco de Mourão chegar e fazer o inverso do Temer, né? O Mourão chegar e trazer exatamente
uma aliança com o grupo que estava contra as ideias do Bolsonaro antes, né? O astrólogo agora tem razão. Parece que o Olavo realmente sabe das coisas. O Olavo, menino esperto, né? Falou tanta bobeira na vida e de uma hora para outra o Olavo passa a ter razão. Margarete Soler de Leone, muito obrigado, Margarete, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Vou agradecer aqui mais uma vez a Rosângela Inácia, que também trouxe um superchat para gente. Margarete Soler de Leone fala: Léo, te acompanho desde março de 2018, quando te conheci na TV 247, e desde então te acompanho. Admiro o seu conhecimento e sua paciência. Parabéns. Por que o seu canal não tem a opção de ser membro? Então, Margarete, essa é uma pergunta que acaba intrigando as pessoas. Veja bem, eu acredito que o YouTube faz isso para que os canais de esquerda morram, porque é praticamente impossível você conseguir um patrocínio de esquerda. As propagandas nos canais de esquerda, elas pagam menos, e o canal de esquerda não tendo a opção de ser membro é uma forma que o YouTube achou de desincentivar as pessoas de serem de esquerda. Eu estou tentando levar esse canal do Estopa, porque o canal Leonardo Estopa já está com quase 160 mil inscritos e não pode ter membro. Agora eu estou fazendo mais uma tentativa. Quando esse canal aqui chegar a 30 mil, teoricamente eu deveria ter a opção de ter membro, porque o requisito é ter 30 mil inscritos. Então vamos ver, quando eu tiver 30 mil inscritos, o canal do Estopa talvez possa ter membros. Eu imagino que, mais uma vez, o meu canal não vai estar qualificado e eles vão falar que é porque essa coisa de membro é beta. Não, o ponto de vista que eu tenho é que o YouTube usa essa coisa de poder e não poder ter membros para direcionar os YouTubers. Então, se você quiser ter membros no canal, se você quiser ganhar grana com o YouTube, você é obrigado a falar bem da direita. Você é obrigado a fazer vídeos, por exemplo, que não falem mal da direita, pelo menos, ou então que não promovam os ideais de esquerda. Esse é o ponto de vista que eu tenho, né? Que o YouTube, com isso, ele acaba desincentivando as pessoas que façam vídeos de esquerda com essa coisa aí de dificultarem a remuneração, dificultarem a possibilidade de ter membro. Claro que hoje, se eu tivesse a opção de ter membros, eu teria aí uma facilidade bem maior de pagar as contas. No entanto, o YouTube proíbe isso. Por quê? Pergunta para eles, eles falam: ah, não, essa opção não está disponível para todos os canais. Aparece para mim, né, isso é até interessante que aparece para mim no canal, quando eu vou no YouTube, aparece para mim lá no canal e aparece que eu não estou qualificado. Quando eu tento entender por que está lá, requisitos de qualificação, 30 mil inscritos. Meu canal já tem 156 mil inscritos, né, o canal Leonardo Estopa. Eu acho que é uma forma de desincentivar o conteúdo de esquerda, essa questão aí de não poder ter membros. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Deixa eu agradecer você pelo superchat, mas claro, as pessoas que puderem ajudar, né, mesmo que você, infelizmente, não tem condição de ter membro, mas vamos conseguir superar isso de alguma forma. Eu já pensei em fazer uma espécie aí de canal VIP, né, no WhatsApp, só para membros, e fazer o membro funcionando numa página. Tudo isso são ideias que eu preciso saber como funcionaria na questão contábil, né, para poder declarar isso aí, mas vou tentar, vou ver como que eu consigo fazer isso. Muito obrigado aqui a todos que estão participando, né, boicotando a esquerda. O Cuarup fala: Mourão é militar, tem ódio de comunas. O problema é achar o comuna, né, Cuarup, porque você pode ter ódio daquilo que você quiser. Ah, não, eu tenho ódio tenho ódio das vespas gigantes voadoras, né? Porque até hoje eu pessoalmente não conheço nenhum comuna. O que a gente tem são só pessoas usando isso para assustar os outros, né? Uma espécie aí de lobo mau, né? Eu tenho ódio do lobo mau, eu detesto o lobo mau, né? É o lobo mau que pega a criancinha para fazer mingau. Esse negócio de comuna é a mesma coisa, né? É o lobo mau. Nunca vi um plano de governo dentro do Brasil. Nunca vi um plano de governo trazer ideais comunistas, né? Eu nunca vi isso. Muito obrigado, Elisângela Silva, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Chocoprint BR, também pelo superchat aqui, muito importante para o
crescimento dos canais. Lembrando a vocês que o Chocoprint BR, quem quiser iniciar um negócio relacionado aí ao comércio de chocolates personalizados, né? O Chocoprint BR trabalha com máquinas para personalização de chocolates e máquinas para personalização também, me parece que balas de açúcar. Então, quem tiver interesse de iniciar um novo negócio, não é, para festas e essas coisas, é muito fácil, é só entrar em contato aqui com o canal Chocoprint BR. Quem quiser conhecer, de repente, um pouco do trabalho dele, vão participar lá no canal. Está ajudando aqui há muito tempo. Joemir Cardoso, Estopinha, o encantador de jumento. Não, Joemir, não é todo mundo não, talvez você seja um jumento, tá aqui todo encantado, mas tem muitas pessoas normais aqui também. Eu preciso admitir que meu trabalho é tão esplêndido, tão maravilhoso, que você possa ter se desprendido aí dos demais jumentos e ter vindo assistir o canal Leonardo Estopa, o canal do Estopa. Isso porque eu sei que é difícil, né, resistir ao meu charme. Então até vocês, jumentos como o Joemir Cardoso, precisam vir participar aqui da live para serem felizes. Mas aqui tem pessoas normais também, pode ficar à vontade, Joemir, porque vocês jumentos são bem-vindos na live, mas tem pessoas normais aqui também, não é só jumento não. Mas talvez, Joemir, você consiga até alçar voos mais altos, né? Talvez, Joemir, de jumento você consiga chegar a jegue. Quem sabe? É só uma inversão aí de macho e fêmea na hora da produção, mas talvez você consiga chegar nesse ponto, evoluir um pouco de jegue, você consegue ir lá para cima. Você pode virar cavalo, égua, né? Ou então burro ou burra, né? Não sei como é que fala, mas existe essa possibilidade aí. Tem jeito sim. Mas continua assistindo. Talvez você consiga, quem sabe que você consegue sair dessa qualidade de jumento e até conseguir alçar voos maiores e chegar aí a aspirante a ser que pensa. É porque pensar é uma tarefa tão difícil que poucas pessoas se dedicam a ela, mas você consegue, dá um trabalhinho, né? Mas assim, não fica triste não, Joemir. Ser jumento também é bom. Ser jumento não é ruim não, né? E você pode ser promovido, já te falei, né? Primeiro ponto, na hora que você começar a entender um pouquinho das coisas, nós vamos te dar um diploma de jegue, que já é uma espécie aí de promoção, que você já pode comemorar, já pode inclusive mostrar para as pessoas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal. Chegou, eu não abri ainda, porque eu vou abrir, eu tenho que fazer o vídeo abrindo, mas já chegou aqui a placa comemorativa aqui dos 100 mil inscritos no YouTube, já está com 160 mil inscritos já, mas a placa chegou aqui agora. Então, eu vou fazer o vídeo aqui abrindo essa placa aqui, para, né, ficar coisa bonitinha que todo mundo faz, até o YouTube pede para fazer. E eu vou fazer esse vídeo aqui depois, mas já chegou aqui. Então, vocês imaginem só, Joemir, você, no momento que você receber do canal do Estopa, a sua placa de promoção a jegue, você, ó, não sou mais jumento, agora sou jegue. Você pode comemorar, pode chegar com a caixinha assim, canal do Estopa, título de jegue, né? Aí vai estar escrito lá, Joemir Cardoso, por ter conseguido assistir 5 episódios sem falar comunismo e sem falar Ustra Vive, alçou o título de jegue. Depois tem aí voos mais altos, você vai conseguir chegar até aspirante a burro, né? Tipo de jumento, jegue, burro, é a terceira faixa, né? Depois de burro você consegue chegar em cavalo. Quando você chegar em cavalo, você já pode se sentir quase que primeiro dan. Aí depois de muito trabalho mesmo, quando você conseguir esquecer essa coisa de comunismo, perguntar para você comunismo, você dá uma risadinha, falar coisa de bobo, aí você já começa a virar aspirante a criança, aí você começa aquele processo de educação todo desde o início. Mas fica tranquilo, né? É mais ou menos assim que funciona. Aqui no canal a gente tem compreensão, a gente aceita tudo, a gente aceita até queiroz, laranja. Oh, rapaz, se a gente aceita fruta no canal, a gente aceita laranja, a gente aceita açaí, a gente aceita abacaxi, né? Porque depois que juntou laranja mais açaí, o negócio virou um grande abacaxi. Se a gente aceita esse tipo de coisa no canal, nós não vamos aceitar um jegue, que é um bichinho assim tão importante, né, para as pessoas que moram aí nessas regiões do semiárido. Então vamos cair na real. E ó, o João Jesus está dando uma dica aqui que junto com a sua placa título de jumento, você vai conseguir também uma laranjada para você tomar na hora que você estiver fazendo o vídeo de abrir a placa. O Lula é analfabeto. Júlio César fala,
o Lula é analfabeto. Depende do conceito de analfabeto, tá, Júlio César? Porque o analfabeto pode ser aquele camarada que não tem estudo regular de certo nível. Mas qual que é o nível para você considerar uma pessoa analfabeta? Que o Lula é técnico em metalurgia. Se você considerar o Lula analfabeto, você está considerando praticamente toda a sociedade brasileira que tem nível técnico como analfabeta. Então, enfim, é uma coisa um pouco complicada. A propósito, Júlio César, qual que é a sua formação? Porque pelo seu posicionamento ultimamente, que dá para ver que você não tem mais estudo que o Lula, mas estudo formal, né, gente? Se a gente for falar do estudo que o Lula tem na vida real, a gente sabe que é toda uma experiência gigantesca. E esse ponto de vista do Júlio César é um ponto de vista que destrói muito a sociedade de países como o Brasil, que é ficar vivendo essa história de que somente aquele cara que tem diploma tem valor. E olha, Júlio César, eu não estou falando por mim, não, porque eu tenho diplomas e tenho muitos, tá? Eu estou falando por muitos trabalhadores brasileiros que, no lugar de adquirirem a profissão deles indo para uma escola, eles estavam desenvolvendo a profissão deles em campo, que é o caso, por exemplo, de um eletricista, de um encanador, de um servente pedreiro, de um pedreiro. São pessoas que às vezes demoram até mais para se desenvolverem profissionalmente, e na nossa sociedade eles são pouco valorizados porque a nossa sociedade conseguiu criar robozinhos como o Júlio César, que acham que a única forma de uma pessoa se educar é adquirindo os diplomas. E hoje a gente tem uma situação bem engraçada, né? A gente tem uma situação em que a gente tem um reviravolta. Hoje, os profissionais manuais, até por isso, um dos motivos do golpe, os profissionais que trabalham com aquele trabalho manual mesmo, né, por mão na massa, eles estão sendo bem mais valorizados. Então a gente está vivendo uma realidade hoje que um pedreiro está tendo muito mais valor que antes, um encanador, um eletricista, eles estão tendo muito mais valor que antes, e os profissionais de curso superior, eles estão desacreditados, porque o que a gente está tendo nos últimos tempos no Brasil é um grande esquema de venda de diplomas. Então uma pessoa hoje chega e fala, não, eu sou isso, não, tudo bem, beleza, né? Quase todo mundo já é. Não, eu sou aquilo, não, quase todo mundo já é. Fulano é azulejista, aqui tá a foto do trabalho dele, olha, aí dá o serviço pro cara. E hoje, numa realidade que a gente está vivendo, hoje tá, Júlio César, nós estamos vivendo num Brasil em que estudo não está valendo muita coisa, não. Nós estamos em processo de desindustrialização. Então, nesse processo de desindustrialização, menino, quem está fazendo aí cursos universitários, quem está estudando muito, está correndo o risco de ter um salário bem menor do que aquelas pessoas que fazem trabalhos manuais. Porque para que a gente precisa de pessoas universitárias num país rural? Então, deixa de ser bobo, Júlio César. Se quiser fazer uma crítica ao Lula, faça uma crítica que não implique também uma crítica a você, né? Basicamente, quem é você para chamar o Lula de analfabeto? Eu duvido que você tenha qualquer estudo acima do nível médio, que é o nível que o Lula tem. Então, é muito incoerente você falar que uma pessoa é analfabeta porque ela tem um nível médio, que é o nível que a maioria dos brasileiros tem. E o Ricardo Felipe vem ser opressor de outro modo. Ricardo Felipe vem oprimir falando viva a cachaça. Eu não sei se o Ricardo Felipe vem oprimir ou se ele vem fazer uma promoção, tá? Ricardo, desculpa, porque talvez eu estou imaginando que você está fazendo uma crítica e talvez você está fazendo a promoção de um produto genuinamente brasileiro. Para quem não sabe, antes de mais nada, deixa eu fazer a minha ressalva. A dica que eu dou para todas as pessoas é que jamais consumam bebidas alcoólicas. Foi a bebida que matou meu pai, tá? Bebida alcoólica. A dica que eu dou para todas as pessoas é que incentivem amigos, familiares, filhos principalmente, que nunca consumam bebidas alcoólicas. Se eu pudesse, eu faria hoje uma grande luta contra as bebidas alcoólicas. Não há vantagem nenhuma em consumir bebidas alcoólicas, mas venhamos e convenhamos. A atitude do Ricardo Felipe é uma atitude legal, isso porque o Ricardo Felipe está fazendo aqui uma espécie de promoção de um produto genuinamente brasileiro. Ele poderia estar sendo um vira-lata nesse momento e está aqui, viva o uísque, viva a vodka. Não, o cara está falando viva a cachaça. E para quem não conhece, existem vários destilados que disputam o mercado internacional. A gente tem, por exemplo, o uísque, né, famoso, né, destilado da Escócia. A gente tem a vodka, o famoso destilado exterminador de russos. E a gente tem conhaque, tem vários destilados. Dentre todos os destilados do mundo,
a cachaça é o destilado que representa o Brasil. E como nós vivemos hoje uma realidade em que Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Já que o Brasil está acima de tudo, nada mais pertinente que saudar a cachaça, né? Seria muito feio se o Ricardo Felipe estivesse aqui saudando, por exemplo, a vodka, o uísque, o conhaque. Então, parabéns, Ricardo Felipe, por admitir, né, esse nacionalismo no sentido aí de apoiar a saudação, né, um viva a esse produto genuinamente brasileiro, mas vamos lembrar que, apesar de ser um produto genuinamente brasileiro, é um produto responsável pela desgraça de muitas famílias, é um produto responsável por muita infelicidade. Então, mais importante, lógico, se a gente tiver que escolher entre dois venenos, que a gente escolha o veneno de origem brasileira, pelo menos a gente está sendo nacionalista, mas se a gente puder, nesse momento, lutar contra a bebida, contra esses venenos aí, eu como órfão de pai por causa desse tipo de desgraça, bebida e cigarro, eu aconselho a todos vocês que jamais utilizem esses produtos e que incentivem a não utilização de nenhuma bebida alcoólica, né? A não utilização de bebidas alcoólicas. Então, muito obrigado, Ricardo Felipe, por seu posicionamento nacionalista, né, nesse sentido aí. E vamos trazer aqui mais comentários, né? Júlio César ama o Lula, não tem dúvidas, né, que o Júlio César ama o Lula. Banqueiros acima de tudo, juros acima de todos. Lewis Freedom fala banqueiros acima de tudo, juros acima de todos. É a política do Bolsonaro, exatamente, ele resumiu de uma forma muito inteligente a política do Bolsonaro, porque é exatamente isso, olha, acabando com o BNDES, acabando com a Caixa e com o Banco do Brasil, automaticamente a gente vai ter juros acima de todos. Esse papel de Brasil acima de tudo é balela do Bozo e seus minions, exatamente. Aí agora o Júlio César já vem aqui extremamente, né, o Júlio César vem aqui extremamente pertinente, já mais inteligente, isso mesmo, viva Lula, né? O fato do Lula ser cachaceiro não me ofende, afinal de contas nós estamos falando aí da bebida preferida do povo brasileiro, né? Então seria como dizer, viva Lula, bebedor de água, né? Inclusive, a gente sabe, né, Júlio César, que você provavelmente consome uma bebida alcoólica, e chamar o Lula de cachaceiro eu não vejo como sendo qualquer tipo de agressão, muito pelo contrário, chamar o Lula de cachaceiro é querer dizer que o Lula, mesmo sendo um ex-presidente da República, deixa de consumir álcool importado para consumir um produto genuinamente brasileiro, né? Para que pagar pau para gringo? Roberto Delgado, desculpe, Leonardo, mas é comprovadamente saudável uma dose de álcool equivalente a uma taça de vinho, principalmente se a bebida for o vinho. E vamos também saudar a mandioca. Delgado, eu não vou discutir com vocês não, já li essa pesquisa aí. O detalhe é o seguinte, é comprovadamente saudável. O mais difícil é que é comprovadamente difícil que as pessoas fiquem só nessa dosinha. Então, é mais interessante evitar essa saudosibilidade aí de uma dose de álcool do que arriscar que a pessoa entre aí numa situação de chapar todas. Então, se eu pudesse substituir esse vício, né, do meu pai, mesmo tendo que substituir essa saudosobidade, talvez ele estivesse vivo hoje, porque eu conheço tantas pessoas que não tomam uma taça saudável de álcool por dia, mesmo assim estão vivas. Então, enfim, eu acho que é saudável, mas é dispensável. Vamos cair na real. Isso que você falou é pertinente, eu já li a respeito disso sim, mas não é porque é saudável que é aconselhável, né? Então vamos pensar desse ponto, né? E claro, né, vamos trazer aqui também um lembrete do Delgado sobre a importância histórica, cultural de num país onde num país onde a fome foi erradicada há tão pouco tempo, a gente já começa a voltar ao mapa da fome, então essa saudade vai acabar, né? Essa saudade dos tempos de fome. No país em que a fome foi erradicada há tão pouco tempo, saudar um dos alimentos mais importantes da história do Brasil, que é a mandioca, é uma coisa muito importante, muito mais importante que falar
Viva a Cachaça ou Viva a Ustra, é saudar o alimento dos povos nativos aqui do Brasil e, sem dúvidas, um alimento importantíssimo na mesa de brasileiros até hoje, né? Porque hoje os bolsominions, essas pessoas que se acham extremamente inteligentes, eles costumam comprar farinha de mandioca sem saber que a farinha de mandioca vem da mandioca. Eles costumam consumir produtos derivados direta ou indiretamente da mandioca sem saber que aqueles produtos vêm da mandioca, e mais, eles não conseguem entender talvez que grande parte desse país foi construído por uma sociedade que no início consumia majoritariamente a mandioca. Então, saudar a mandioca talvez seja saudar a atual civilização do Brasil. Eu já começo a duvidar, né, que talvez se o meteoro tivesse vindo, talvez a gente não estivesse passando por isso, mas vamos deixar essa parte de lado e vamos lembrar da importância da mandioca aí para a alimentação do povo brasileiro. Então, muito bem lembrado, parabéns, Delgado, por trazer para a gente a importância de saudar aí esse alimento importantíssimo, né, para a culinária brasileira. A gente tem a gente tem na Itália cerimônias para uva, cerimônias para o vinho. A gente tem ao redor de todo mundo cerimônias para aqueles alimentos que são os alimentos mais importantes daquelas sociedades. A gente não poderia ter no Brasil nada diferente daquilo que seria o alimento mais importante dos nativos brasileiros. Quer dizer, não pode, porque nós somos colônia, né? Nós não podemos ter nenhum tipo de... A gente não pode ter nenhum tipo de saudação aos nossos alimentos típicos. Mas aqui o Bruno Brasil, ele pergunta sobre a radiação ionizante. Legal, Bruno, muito interessante isso. Olha, a radiação ionizante, e desminta-me, Delgado, por favor, se eu estiver errado, a radiação é uma energia, né, que, obviamente, é uma energia irradiante. E, Bruno, a radiação ionizante é a energia capaz de arrancar um íon. O que acontece com essa radiação ionizante é que, como essa energia capaz de arrancar um íon, ela é muito forte, ela pode desionizar o corpo humano, e aí ela gera determinadas células desionizadas, e porque nós estamos em constante multiplicação celular, essas células podem se multiplicar defeituosas, né? Então, o que acontece, Bruno Brasil? Uma radiação ionizante é uma radiação que tem uma energia suficiente para fazer esse processo aí de ionização. Pra você ter uma ideia, Bruno, é fácil a gente comparar a radiação ionizante com uma célula de geração de energia solar. Processo fotovoltaico, que é muito interessante. O que acontece? Né, para quem conhece o comportamento dual da radiação, né, onda e partícula, eu vou falar sobre a parte particular, porque através da parte particular fica mais fácil. Imagina que a radiação que vem do Sol, Bruno, ela é uma radiação particular. Então, é como se fosse uma chuva de pedacinhos de luz que a gente chama fótons. Por favor, entendam que eu estou fazendo uma narrativa aqui no sentido de facilitar as coisas. Então, físicos, não venham com a história de estocar o vento, por favor. Então, imagina assim, Bruno Brasil, imagina que vem do Sol uma chuva de partículas que são os fótons. Se esses fótons tiverem a energia suficiente, eles vão bater numa placa de silício tratada adequadamente através de uma dopagem química e vão, mais ou menos, num sentido figurado, chutar um elétron. Então é mais ou menos assim, radiação ionizante para geração fotovoltaica. A energia, né, da radiação, que é o fóton, vem com uma força tão grande que esse fóton bate num elétron, chuta o elétron vai numa determinada direção, e esse movimento de elétron é aquilo que a gente conhece como eletrodinâmica, que é aquilo que a gente conhece como energia elétrica. Então é através da radiação ionizante que vem do Sol que a gente consegue movimentar os elétrons numa placa fotovoltaica e a partir daí gerar energia elétrica. Placa fotovoltaica está para todo lado, não é só nas lajes das casas não, tá, gente? Ó, isso aqui, por exemplo, ó, em cima da calculadora tem uma placa fotovoltaica, tá vendo? Em cima dessa calculadora, nesse pontozinho aqui, uma placa fotovoltaica, ela recebe a energia, a radiação ionizante que bate nessa placa, dá um chute no elétron, o elétron movimenta e gera energia. No corpo humano acontece uma coisa bem semelhante, tá, Bruno Brasil? Quando a radiação ionizante ela é forte o suficiente, ela dá esse chute no elétron.
Quando a radiação e gera energia elétrica, no corpo é mais ou menos igual. Quando a radiação ela é forte o suficiente, ela movimenta partículas subatômicas do corpo humano, e aí a gente tem duas possibilidades de ionização. Uma é a ionização propriamente dita, em que as partículas são movimentadas, e a outra é o acontecimento aí de um aquecimento intracelular que acaba modificando as características da célula. E como o corpo humano está em constante multiplicação celular, quando uma célula defeituosa vai se multiplicando, a gente tem um fenômeno aí conhecido como câncer. Se você estivesse se referindo à questão da utilização de radiação ionizante para abater prisioneiros políticos, é interessante você pesquisar né, deixa eu pesquisar aqui para você ver, que talvez você goste desse assunto como eu, tá? Não sei se você é um daqueles que acredita que isso é teoria da conspiração, mas eu estou partindo pelo pressuposto aqui que você não é um eleitor do Bolsonaro, e como você não é eleitor do Bolsonaro, você vai pesquisar antes, né? Você não vai simplesmente admitir que as coisas são verdadeiras ou mentirosas sem pesquisar. Então, vou escrever aqui, vamos colocar aqui uma que é muito utilizada, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui, poisoning. Como que é uma forma interessante? Agora fugiu da minha cadeia aqui, mas ionization, poisoning, né, que vocês podem pesquisar aí pode pesquisar no Google, tá? Vocês vão ver que tem várias formas da radiação ionizante envenenar uma pessoa. E se você pesquisar de uma forma mais profunda, você vai ver que existe a possibilidade de mais de quase 200 líderes políticos terem sido envenenados com polônio. Então, se você colocar aqui, vou te explicar como é que você vai pesquisar aqui, tá? Para você... Estou partindo pelo pressuposto que você não é eleitor do Bolsonaro. Como eu estou partindo pelo pressuposto que você não é eleitor do Bolsonaro, eu estou partindo pelo pressuposto que você pensa com a própria cabeça. Partindo pelo pressuposto que você pensa com a própria cabeça, imagino eu que você está procurando informação e não procurando formas de se enganar, né? Isso é fooling assumption. My fooling assumption sobre você é que você está procurando informações, não está zoando. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar aqui, ó, polonium poisoning. Quando você procurar por polonium poisoning, você vai achar vários líderes políticos que foram envenenados com polônio. Por que que acontece isso, Bruno Brasil? Porque quando eles utilizam esse envenenamento com polônio, acontece isso que eu te falei, vai ionizar a pessoa e após a ionização da pessoa, ela vai desenvolvendo câncer lentamente. Então, como é que funciona isso? O cara pode pegar uma cápsula de polônio e pode utilizar essa cápsula dentro de um invólucro, que é, por exemplo, deixa eu colocar aqui, como que você vai encontrar uma coisa dessa, se você quiser pesquisar, porque normalmente as pessoas gostam muito de criticar, então às vezes se alguém estiver te criticando quando você fala isso, como que você pode pesquisar? Pode colocar aqui radiografia industrial. Né? Na hora que você colocar radiografia industrial, coloca imagens. Né? Aí você vai ver vários equipamentos que são utilizados para radiografia industrial. Esse amarelinho aqui, tá vendo o tamanhozinho desse amarelinho aqui, ó? Se você pegar um equipamento desse de radiografia industrial e se ele consegue ultrapassar, por exemplo, uma barra de metal, ou então uma parede de concreto, vamos concordar que o nível de radiação dele é muito poderoso. Então, Bruno Brasil, né? Então, Bruno, se você pega um equipamento desse aqui, ó, de radiografia industrial e coloca um equipamento desse, por exemplo, numa janela em direção ao local onde tem um preso político, por exemplo, que você quer inocular seria um micro-organismo, mas vamos usar essa palavra porque eu não sei qual utilizar. Você quer expor a um câncer, você vai aplicar pequenas doses disso aqui e é muito simples, porque esse é um equipamento que ele simplesmente tem uma janelinha que guarda o elemento radioativo lá dentro e de longe você abre e fecha essa janela. Então, isso aí é um resumo de como que você pode entender, Bruno Brasil, essa questão da radiação ionizante longe do MBL, né, que o MBL tem um posicionamento bem diferente
a respeito da radiação ionizante. Para eles não existe a radiação ionizante. E aqui eu mostrei para você como você pode pesquisar. Você vai achar quase 200 líderes políticos que foram expostos ao polônio, né? Coincidência ou não, todos eles eram inimigos dos Estados Unidos em termos de ideologia. Na sequência, você vai encontrar várias formas de expor pessoas ao polônio, entre elas esses equipamentos aqui que eu estou te mostrando, por exemplo, aí, esses equipamentos aí de gamografia. Então, vamos dar uma pesquisada antes de criticar, né, Bruno Brasil? Porque assim a gente respeita que existe mais conhecimento aqui, além daquilo que a gente tem. Normalmente o eleitor do Bolsonaro acha que todo conhecimento da humanidade está confinado naquilo que ele viu e naquilo que o Kim Kataguiri viu. Então é mais ou menos assim, se o Kim falou que não existe, não existe. Se eu acho que não existe, não existe. Não é bem assim. Tem mais conhecimento na humanidade do que aquele conhecimento que você foi capaz de adquirir ou que você teve a oportunidade de ter acesso. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa, Antônio Las Vegas Arruda. Léo, o Lula é analfabeto, mas nunca se assustou com o microfone, nunca correu de coletiva em Davos, envergonhando o Brasil para o mundo. Antônio Las Vegas, o mais interessante é isso, né? O Lula, como analfabeto, foi aquele camarada que colocou o Brasil numa situação de extremo orgulho. O Bolsonaro, o Bolsonaro que tem uma equipe aí de doutores com falsos diplomas, né? O Bolsonaro que fez questão de fazer chacota falando que era para dar a prova do Enem para o Lula e para ele. Esse Bolsonaro aí não tem coragem nem de se manifestar, de ir numa palestra, né? E agora deve, né? Eu sei que o Delgado vai achar ruim de eu falar isso, agora deve ficar pior ainda, que o Bolsonaro, sem a bolsa de colostomia, ele diminuiu ainda mais a capacidade mental, que a gente sabe que talvez de lá vinha grande parte do seu raciocínio. Deixa eu agradecer aqui, pedir vocês que ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam aí no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa. O canal do Estopa é o canal onde eu faço essas lives. O canal do Estopa retransmite essas lives, então se você estiver vendo aí essa live dentro de um quadro pequenininho, embaixo vai estar escrito em rede com o canal do Estopa ao vivo, é porque você está vendo a retransmissão que está acontecendo no Facebook ou no canal Leonardo Estopa, mas é importante que você venha e se inscreva também no canal do Estopa no YouTube, é fácil, o link está aí nas descrições do vídeo. Então muito obrigado, pessoal. Se inscrevam nos canais, lembrando que hoje às 16h30, 18h30, isso, às 18h30, 6h30 da tarde, estarei ao vivo aqui no canal do Estopa com o programa Léo ao Quadrado, que é gerado pela TV 247 e é retransmitido no canal do Estopa. Então, muito obrigado, pessoal.